Oi, meus amores, muito boa tarde. Sejam muito, mas muito bem-vindos ao nosso Sem Censura, que hoje vai falar sobre criatividade. Essa habilidade cognitiva que gera ideias e é fundamental para qualquer ser humano em qualquer profissão. E na nossa bancada tem 3 convidados que, olha, eles usam muito bem essa criatividade no dia a dia deles. Um deles começou a carreira fazendo poesias e se transformou num dos profissionais mais criativos da cena cultural brasileira. Eu tenho uma admiração por esse garoto, além de ser gato, hein, gente? O maravilhoso ator, autor e diretor teatral, Michel Melamed. Bem-vindo, meu amor. Que está dirigindo um espetáculo que aborda o esgotamento da criatividade em tempos de excesso de produção e burocratização da arte. A gente também vai falar da criatividade como ferramenta prática que impacta no mercado de trabalho e na formação profissional. E para isso, eu recebo ele, Rafael Lazzarini, querido. Obrigada, Rafa. Idealizador do Rio to See, o maior evento da indústria criativa da América Latina. E como é que será, gente? Isso aqui é uma dúvida que eu tenho. Como é que será que a neurociência explica a criatividade? Porque algumas pessoas parecem que mais criativas que as outras. Eu, de vez em quando, não me acho nada criativa. De repente, tem uma pessoa que eu acho incrivelmente criativa, que eu falei, qual é o problema, né, gente? Esse é um assunto para o neurocientista Andrei Maier. Andrei, querido, bem-vindo. Que é o criador do podcast Culpa do Cérebro, E fechando a bancada nessa segundona, na cadeira do debatedor, esse jornalista que eu amo de paixão, criador de conteúdo da melhor qualidade, meu parceiro Muca, querido, que saudade. Bom, gente, estudando o programa em casa, eu fiquei quebrando a cabeça para pensar assim, em uma forma criativa, entendeu? De apresentar o meu convidado. Tá pensando que é fácil? Ter as melhores ideias sempre para enriquecer o nosso Sem Censura? Não é não, gente. Mas sabia que existem formas de estimular a nossa criatividade? Se você não se acha muito criativo, tem formas para estimular. Pois é quem vai explicar isso pra gente, muito mais sobre essa habilidade, é o neurocientista Andrei Maier. Bem-vindo de volta, Andrei, querido. Obrigado, Cícia, como é que você tá? Tudo bem? Já, tô bem feliz de estar aqui nessa nossa segunda, começando aqui essa nova temporada, que delícia. Tô ficando bem à vontade já, tô ficando à vontade. Já quero logo saber como é que a neurociência define a criatividade hoje. Tá, antes de mais nada, acho que é importante a gente ter claro que existe um órgão por trás do processo criativo, né, que é o cérebro. E o que ele faz é misturar informações que ele já tem, de diversas naturezas, né, coisas que você já viveu, experiências que você já teve, informações como a gente está coletando agora, para criar algo novo, que seja útil ou seja pertinente para um contexto específico. Então, criatividade, na ótica da neurociência e da psicologia, é isso, é esse processo de criação de algo novo, adequado a um contexto específico, um objetivo que se quer alcançar, com base em informações que o indivíduo já tenha, né? E é um processo, acho que é um dos aspectos mais importantes que as pessoas precisam entender, que trata-se de um processo que envolve circuitos específicos do cérebro que vão operar de uma maneira específica para fazer essa mistura e criar soluções, ideias novas e inovações de um modo geral, né? Agora, engraçado, porque te ouvindo aqui, aquela máxima de que nada se cria, tudo se copia, eu acho que ela não é tão mentirosa assim. Quando você fala de experiência, de tudo que a gente foi vivendo, como isso nos alimenta, nos nutre para poder ter ideias e ser criativo, tem um fundo de verdade. Sim, a gente vai criar coisas novas com base em conhecimentos que a gente já adquiriu, mas você pode criar uma coisa que não existia com base em misturas novas. É igual uma receita nova que você pode criar na cozinha, misturando ingredientes diferentes e criar um bolo completamente novo que ninguém nunca tinha pensado, né? Aliás, os grandes chefes são esses que misturam com abre a geladeira, sim, o que tem mistura, isso é uma comida maravilhosa. O que você ia perguntar, Michel? Eu ia perguntar porque você falou tão precisamente que parecia sobre o lugar do cérebro. Sim. Existe um lugar, tem endereço à criatividade? Não, não tem um lugar. Onde ela mora? Não Qual o e-mail dela? Não tem. Na verdade, você tem um conjunto de áreas e sinais químicos operando. E um aspecto muito interessante desse processo é o seguinte, o nosso cérebro ele tem diferentes maneiras de fazer essa mistura. Então, existe um modo de funcionamento do cérebro que é quando
a gente está mais focado, que é como a gente está nesse exato momento, onde o nosso cérebro ele consegue adquirir novas informações, como a gente está fazendo nesse exato momento, consegue resgatar informações que você já tinha, memória e tudo mais, e consegue organizar elas dentro de um raciocínio mais coerente. E com base nisso, né, fazendo as misturas de uma forma mais consciente, você consegue chegar a soluções, ideias novas. Agora, existe um outro modo de funcionamento do nosso cérebro, que aí ativa um outro conjunto de áreas, que é o santo graal, eu diria assim, da criatividade, né? O primeiro modo focado, ele é ótimo para você ter boas ideias. Esse segundo modo seria quem quiser ter uma ideia fora da caixa, né? Esse segundo modo é quando a gente está mais relaxado. Quem trabalha com processo criativo sabe disso, né? Quando você está mais ou menos, a gente nunca está muito relaxado. E isso é um problema, Quanto mais né? vou ter que estrear logo o negócio. Isso pode ser um problema, porque é importante a gente conseguir, o que a literatura mostra é justamente isso. O ideal para você otimizar o processo de criação é você alternar esses dois estados. O modo mais focado, como a gente está agora, onde você organiza as ideias de acordo com uma linha de raciocínio, você encontra relação entre ideias diferentes, e aí você pode chegar a alguma ideia nova, talvez útil, né? Agora, esse outro modo mais relaxado, ele tem a vantagem que o seu cérebro opera de uma maneira em que ele consegue conectar ideias que estão mais distantes, digamos assim. Sem você estar nem se preocupando com aquilo necessariamente. Não Por isso que necessariamente. a gente tem ideia, por exemplo, tomando banho, correndo na esteira. Exatamente. Eu tenho um livro que eu sempre falo aqui no programa, do Domenico Di Mazzi, que se chama O Ócio Criativo, Sim. que é genial, que eu acho que o artista especificamente, o artista não, acho que todos, tem que ter um tempo de fazer um pouco de nada. Exatamente. Observar, contemplar. Exatamente. Até porque eu posso, de repente, ter que fazer uma personagem parecida com uma pessoa que está andando na rua. Eu olho para ela e falo assim, mas, né? Aí, quando eu tiver que fazer, eu me lembro como é que aquela pessoa andava. E aí vem ideias, surgem coisas assim que é quando você não está fazendo nada, de repente. E esse processo que você descreveu tem um nome, chama incubação. Então, assim, você está muito focado num problema, está lá tentando entender como é que você faz, como é que você cria, está tentando criar um personagem, está tentando criar uma ideia nova para um evento, está tentando pensar alguma coisa, uma solução, uma ideia. Aí você não consegue, gera aquele desconforto. Aí você fala, bom, vou dar um 10, dá uma desligada, vai fazer outra coisa e de repente, pum, surge o problema como se alguma voz lá dentro tivesse te entregado a solução. Foi o seu cérebro que continuou trabalhando naquele problema por esse processo já bem estabelecido pela ciência, chamado de incubação. E tem vários estudos super legais mostrando isso. Você pega um grupo de pessoas, põe elas para resolver um problema, tipo um sudoku da vida, que tem lá um segredinho ali no meio que a pessoa pode ou não descobrir, tem um insight, um eureka, descobrir como resolver o probleminha de uma forma mais fácil. Você pega um grupo de pessoas e parte delas você põe para passar um período sem fazer nada, relaxando. Depois, quando essas pessoas voltam para o problema, a chance dela descobrir a solução daquele problema aumenta umas 2 ou 3 vezes. A criatividade é bastante impulsionada por esse estado mais, que a gente chama mais de relaxado, né? Que ativa outros sistemas. Agora, existem inúmeras maneiras de a gente implementar isso no processo criativo. Provavelmente, eu estou comentando aqui, vocês já devem estar imaginando como é que vocês implementam isso na rotina de vocês, né? Nessa alternância de foco, dá uma devagada, volta a focar, volta devagar. Esse é o santo graal do processo criativo. Como é que você faz, Michel? Então, eu estava pensando numa terceira via, não, eu faço todas, eu faço tudo que der. Acendo uma vela para cada lado. Mas eu fiquei pensando que você primeiro deu uma ênfase numa que seria uma versão assim, mais racional, né, de que você vai estruturando um caminho, e uma segunda que é você relaxar e deixar pintar. E eu pensei numa terceira, que é uma que eu uso muito também, que é você parar e começar a trabalhar sem nenhum tipo de filtro, com liberdade. Sim. Então é uma maneira também de deixar que... Fluir, né? Deixar fluir. Deixar fluir, e que acho que tem os dois lados. Tem tanto uma coisa assim que poderia bordejar com surrealismo, inconsciente, soltando, e de outro lado também um extremo da intuição também ser uma razão tão veloz que você não refaz o caminho, mas não deixa de ser razão o fato de você não saber a trajetória. Sim, com certeza. Esse processamento da intuição, ela traz bastante inteligência, né? Isso que você descreveu, a gente chama de pensamento divergente, né? Que é você explorar diferentes, a partir de uma mesma origem, de uma mesma questão, de um mesmo conjunto de dados, você explorar diferentes possíveis raciocínios. Isso.
É uma forma, e aí, enfim, a forma como você vai implementar isso na sua rotina de criação vai variar muito dependendo da natureza. E uma coisa interessante é que o cérebro mistura todo tipo de informação. A gente tende a imaginar essas informações de livro-texto, mas na verdade seu cérebro pode misturar informação conceitual, de fatos, de livro, com experiências que você viveu, com emoções, com sons, com música. Então ele pode fazer toda a sorte de mistura de vários tipos de estímulos. Cada um, claro. Exatamente. Então, isso eu acho que é um ponto importante de comentar, porque de um modo geral, a gente estava comentando isso nos bastidores, né? A gente vive uma sociedade em que as pessoas estão foco, tem que ter foco o tempo todo, foco o tempo todo. Você ter foco o tempo todo não é bom, não é saudável e não é bom tampouco para a criatividade. É muito bom a gente criar mecanismos de alternar, né, dependendo do seu processo de criação, para estimular ainda mais, né? E tem, eu acho que um paradoxo também, porque depois disso aqui, a sensação que eu tenho é que, por mais que a gente esteja convidado a ter foco o tempo todo, menos foco a gente consegue ter. Ah, com certeza. Claro. E aí eu estava ouvindo você falar sobre a importância desse momento de descanso, do ócio, o Michel até falou, difícil a gente ter, e exatamente aí a minha pergunta. Dá para medir já um impacto sobre a criatividade desse excesso de conteúdo a que a gente está o tempo inteiro submetido, essa tensão permanente, o WhatsApp do trabalho que chega às 10h30 da noite, enfim. Isso impacta negativamente nossa capacidade criativa também? Com certeza, eu com acho que certeza. sim. Né? Então, assim, digamos, estamos aqui trabalhando num problema juntos. A gente quer criar alguma coisa, quer criar uma solução, estamos aqui discutindo, fazendo brainstorm. Daí a gente está cansado, não chegamos numa solução, não estamos satisfeitos. Vamos dar um 10? Vamos. O que as pessoas geralmente fazem quando elas vão fazer uma pausa? Elas pegam o celular. Pior coisa que elas podem fazer. Porque ao invés de elas desligarem o foco atencional para deixar o cérebro trabalhar nesse modo relaxado, elas mantêm o foco ligado num outro conjunto de informações que vai atrapalhar o processo de criação dos estímulos anteriores. Muito melhor pegar uma taça de vinho, né? E brindar. E brindar, né? E também, se me permite, e também imaginar que é um tipo de conteúdo que a maioria das vezes, ou grande parte, é muito persuasivo. Sim. De maneira que ele também não convida tanto à criação. Sim. Né? Sim. Ele vai te levando, você assiste isso, quando você vê o tempo passou, você não sabe nem o que você estava vendo. Para voltar ao que você estava fazendo, né? Porque isso era um breakzinho que você estava dando. É para voltar tudo, nossa, isso era uma dificuldade. Exatamente. Você começa a jogar um conjunto de informações novas no momento que era para o seu cérebro estar trabalhando com as informações anteriores do problema que você estava tentando resolver, do processo que você estava pensando como é que ele fazia aquela cena lá no espetáculo dele maravilhoso, aí liga o gerente do banco e diz que ele está no vermelho. Pô, como é que ele vai voltar para a cena? Exatamente. Não, na época de rede social, Larga essa tela. Na época de rede social, às vezes, por exemplo, o Michel abre lá, quero pegar uma referência de uma história aqui que eu quero contar para o meu filho. Beleza, mas o algoritmo é infinito. Daqui a pouco ele está vendo vídeo de cachorrinho, está vendo vídeo de IA, e ele não sabe nem como é que parou ali, Exatamente. né? As pessoas estão sendo inundadas com informações rasas. Tem isso também, né? A pessoa não mergulha profundamente em nenhum assunto. Ela é inundada com um monte de assunto, muitas vezes desconectos, e aí isso não vai ajudar em nada no processo criativo, né? Perdão, exato, isso sem... Desculpa. Não, por favor. E não só complementando, perdão, e muitas vezes informações que são muito binárias, que não privilegiam a ambivalência, Exatamente. a contradição. Exatamente. Então, é isso aqui, é isso aqui, isso é aquilo ali. Verdade, e não, né, que te pronto, gere né? que te dê o papel de fazer a síntese do que você está vendo, né? O que você fala, Rafa? Desculpe. Não, eu ia falar, tem um autor, na verdade ele era um educador, já faleceu, Ken Robinson, né, em inglês, Sir. E esse cara, eu gosto muito de tudo que ele sempre falou, né? E ele era um crítico voraz do nosso sistema educacional. Então ele fala que o nosso sistema educacional, ele tira as crianças... Ele faleceu recentemente, não tem tanto tempo. E ele falava muito que o nosso sistema educacional, ele tira as crianças da criatividade, né? Você faz uma transição das crianças para fora do universo criativo, porque ela foi estruturado na Revolução Industrial, né? Então a gente precisava criar engenheiros, então era uma coisa meio de produção em massa. Então ele não privilegia a criatividade e a educação criativa. Aí eu estou conectando com outro ponto que você falou, que, né, a criatividade acaba passando por um conjunto de informações que a gente vai adquirindo. Isso é um pouco, seria um pouco uma antítese ao que ele... Né, se as crianças, quanto menos informação o processo, menos tempo dentro desse processo educacional, mais criativas elas são,
Então, será que também o excesso de informação, ele, na verdade, ele está te dando alguns direcionamentos que você fala, nossa, eu tive uma ideia genial, mas essa ideia não é genial ou original. Né? Ela foi construída em cima de um monte de informações subliminares que você veio adquirindo através de um determinado período de tempo. Sim. E imposta em cima dessa criança, né? E depois desse adolescente, depois desse adulto. Exatamente. Né? Então, e aquela criatividade que ela está ali, que ela é quase inata daquela criança, que você vê e fala, cara, como é que a criança já consegue, sem ter esse conjunto de informações? Então, tem também esse componente que a gente falou aqui, um pouco de intuição. O Michel falou exatamente. Né? Essa anteninha que tem muita gente também fala da nossa capacidade de repente estar nesse momento de desconexão ou de mindfulness, onde a gente possa estar também conectado a algo que não está dentro da gente. Né? Algumas informações que possam ser captadas da cabeça da Cissa? A gente, eu percebo que as pessoas tendem a subestimar o processo de aprendizado, né? Eu gosto sempre de convidar os meus alunos, inclusive, a fazer a seguinte reflexão: o que um recém-nascido sabe fazer? No momento que você nasce, nada. O recém-nascido não sabe nem controlar a própria mão. Tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente pensa hoje, as ideias que a gente tem hoje, são fruto do conjunto de todas as nossas experiências. Tem muito aprendizado acontecendo fora da sala de aula. Então, tem um elemento que é o que a gente está, as informações que a gente está passando para as crianças dentro de sala de aula. Isso que você colocou realmente faz muito sentido, né? Se a gente coloca um conjunto fixo de informações, você está limitando a capacidade criativa daquele indivíduo, porque ele está preso num conjunto específico de informações, né? Agora, além disso, fora da sala de aula tem muita coisa acontecendo na vida de um indivíduo. A gente está aprendendo do aspecto emocional, não só conhecimento explícito, esse que a gente consegue falar de fatos, mas outros tipos de conhecimento, como responder emocionalmente, como lidar com outras pessoas, música, artes de um modo geral. Tem uma tonelada de outros tipos de informação que estão chegando na gente desde que a gente nasceu e estão contribuindo para construir o nosso cérebro, que por sua vez vai conseguir criar mais ou menos alguma coisa com aquilo que ele foi exposto, né? Então, assim, tem muito aprendizado fora da sala de aula. E um ponto que, Michel, que você comentou que eu acho muito relevante de colocar, me lembro até de um professor da FMG que comentou isso, ele estuda vício em celular, né? Que a gente acaba, os indivíduos com algoritmo, adultos, jovens, crianças com o algoritmo das redes sociais, eles ficam com um conjunto de informações muito afunilado, porque o algoritmo está projetado para te entregar o que você gosta. Ele vai ficar te entregando a mesma coisa, vai ficar te entregando a mesma coisa, vai ficar te entregando a mesma coisa. Você não vai ser exposto a outras informações. Então, esse é um elemento que, a meu ver, ele está matando em algum grau a criatividade, né? Como é que a gente pode estimular? Uma outra maneira da gente estimular, do ponto de vista sistêmico, a criatividade das pessoas. Criar mecanismos que façam as pessoas se exporem a outros tipos de informação, que é exatamente o que eu imagino que você está querendo propor com o evento. Rio 2C, né? Você colocar cientista para assistir uma palestra de um artista. Furar as bolhas. Furar as bolhas. Daqui a pouco eu vou falar sobre tudo do Rio 2C. Isso é uma coisa que é interessante, Cissa, porque você sabe, eu cobri educação há muito tempo e essa crítica à escola, os educadores fazem, né? Os pesquisadores todos da área da educação fazem isso, só que eles não falam especificamente da criatividade, né? Eles falam de algo anterior à criatividade, que é a curiosidade. Michel tem filho pequeno, ele sabe, a criança nasce curiosa, todos nós, né? Ela quer saber por que a formiga para uma com a outra e parece que conversa ali. Exatamente. E a partir dali ela vai estabelecendo hipóteses. A escola, para poder cumprir um currículo propedêutico ali, tem que formar um engenheiro, tem que formar um advogado, ela vai engessando a criança de um jeito que ela não consegue mais estabelecer essas relações. Eu tenho 2 netas pequenas que o meu filho colocou no início, ainda fiquei meio assim, mas numa escola que tem um método que eu estou amando, que é a escola Waldorf. E aí a minha netinha, já de 4 anos, eu cheguei lá buscar, ela falou assim, e aí, Aurora, o que você aprendeu na escola hoje? Ela falou assim, muita coisa, eu brinquei. Eu consegui fazer um quebra-cabeça. Sabe, não teve aula, não teve aquela aulinha, não sei o quê. Ela brincou. Ela já está com 6 anos agora, continua na mesma escola, ela continua brincando. Porque eu tô amando, eu tinha dito, não, bota numa escola tradicional, no evento assim, mas... Vou falar Eu adorei essa Waldorf, adorei. Eu já ouvi falar bastante da Waldorf. Você conhece, Michel? Eu conheço, já li sobre, na época que a gente foi procurar escola para o nosso filho,
A gente chegou a passar, mas nunca experienciei. É. Mas o que eu achei uma coisa interessante foi esse duplo das pessoas, né? Então, assim, o início da receita da criatividade é esteja com pessoas. Sim, Não é isso? certeza. Quando você fala na sala de aula, é a matéria, mas é estar com as outras crianças, Sim. né? É sair, é conversar. Sim, É isso? Então já estamos aí. E o que eu ia complementar, porque embora tenha esse desafio da escola, né, essa tradição de matar essa curiosidade para poder engessar e dar ali o conteúdo, hoje com as redes, a criança ela consegue ter acesso, a criança que está, né, exposta às redes, a uma série de informações que estimulam muito essa curiosidade. Eu acho que o paradoxo da escola está aí também, porque como é que ela trata essa criança que é tão curiosa e tem tanta informação hoje em dia, se dentro ali da sala de aula ela tem que seguir com aquele currículo como nós aqui fomos ensinados. Então, acho que é uma situação que a escola não está conseguindo resolver bem para formar essa molecada. Com certeza. Um tipo de aprendizado que passa batido no sistema educacional de um modo geral é o aprendizado emocional. Sim. As pessoas não sabem reconhecer Sim. as emoções que elas estão sentindo, não sabem nomear, e isso envolve aprendizado, envolve você prestar atenção no que está acontecendo no seu corpo. Meu coração acelerou, um frio na barriga, isso aqui é tal emoção. E aconteceu por que ela surgiu? Porque você falou uma coisa, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Fundamental. Esse tipo de aprendizado passa batido no sistema educacional. E chega no mercado de trabalho e você é cobrado. Exatamente. Isso são as soft skills que a gente chama, né? As soft skills passam batido. Agora, Ney, por que... Aliás, duas perguntas numa só. Porque, assim... Todo mundo nasce assim. Por que alguns nascem mais criativos e outros menos criativos? E como é que assim a gente pode fazer? Por que algumas pessoas são exatamente mais criativas do que as outras? Bom, porque tem gente que nasce e não cria nada. De novo. Só cria merda. E tem pessoas que se rotulam, Descria. Cria caso. Cria caso. Hoje em dia tem muito criador de caso, é verdade. Tem bastante. Não deixa de ser uma criatividade. Né? Mas vamos fazer uma criatividade criária, né? Mas enfim. Assim, essa diversidade, o principal fator que explica essa diferença é o processo de aprendizado. Né? De novo, a gente tende a subestimar o papel. Genética, existe um fator genético, sempre tem um fator genético por trás de qualquer aspecto do comportamento humano, em algum grau. Mas, via de regra, o principal fator são as experiências, os ambientes, o aspecto ambiental. Forte, né? E quando eu digo aprendizado, vou reforçar, não estou falando dentro de sala de aula, estou falando suas experiências dentro de casa, sua mãe te dá atenção, seu pai te dá atenção, não dá atenção, você é negligenciado, você lê, seu pai lê com você de noite ou não lê. Tem uma infinidade de fatores envolvidos aí, né? Mas, além disso, tem também um aprendizado sobre o melhor processo para a pessoa ser criativa. Além do fato da pessoa acreditar que ela é criativa ou não. Tem isso também, né? A pessoa fala, eu não sou criativo. Todo mundo é dotado, garanto para vocês, que todo mundo que tem um cérebro é dotado de capacidade de criação. A questão é, você está com os melhores ingredientes para criar coisas boas, né? Se as informações que você coletou, as experiências que você teve são interessantes para esse tipo de criação que você está querendo ter agora, é uma coisa. O processo que você tem aí no seu trabalho, ele facilita a criatividade. Se a pessoa fica toda hora noiada em ficar focada, daí pega o celular, aí fica focado, pega o celular e não dá um tempinho para ela relaxar, ela está prejudicando a criação. Cobrar de ser criativo, eu acho uma coisa tão paradoxal. Como é que você cobra a criatividade? A criatividade, eu acho que ela... Eu não sei, eu tenho certa dúvida, eu queria até perguntar para vocês todos, assim, porque às vezes quando eu fico pensando assim, naquela coisa que a gente fala assim, eu tive um insight, do nada você está no chuveiro e fala... Vou fazer aquela cena, eu vou escrever tal coisa, ou eu vou fazer uma pergunta amanhã para o Andrei. Caraca, vem do nada, absolutamente do nada. Aí eu fico pensando, será que é intuição? Será que é insight? Qual é a diferença de intuição e criatividade? Entendeu? Bom, essa pergunta é difícil, hein, Cissa? Nós estou pensando no jeito tá assim. Vendo? Foi Aquela foi criativa, aquela foi criativa. Essa é aquela, né? Que eu O chuveiro tá incrível, o chuveiro que vocês estão frequentando, que chuveiro é esse? Assim, eu quero esse chuveiro aí, que todo mundo entra nesse chuveiro. Mas sim, muita gente tem insights, né? Nesses momentos que você está mais relaxado no chuveiro. Mas assim, eu acho que o que você quer dizer com intuição seriam processos acontecendo fora da sua consciência, você não está consciente. Tem muita coisa acontecendo no nosso cérebro fora da nossa consciência. Eu diria que a maior parte do que está acontecendo acontece fora da nossa consciência. Nesse exato momento, o nosso cérebro está processando informações e gerando respostas emocionais
abaixo da nossa consciência. Você talvez não esteja ciente disso, a não ser que eu peça para vocês prestarem atenção. Presta atenção no corpo de vocês agora. Como é que você está? Você está mais agitado? Você está estressado? Não está? Caso contrário, passa batido. Então, tem muita coisa abaixo da nossa consciência acontecendo, mas está acontecendo. E a gente pode usar isso a nosso favor, né? Exatamente. Então, eventualmente, você está lá lavando louça, tem uns insights. Ou no meu caso, muitas das ideias que eu tenho quando eu estou treinando na academia. Isso eu já até coloquei no meu processo de criação. Quando, por exemplo, quero montar uma aula, eu fico lá, meu Deus, como é que eu vou contar isso? Qual dado eu vou colocar? Qual ordem eu vou fazer? Aí eu começo a ficar até desconfortável. Aí eu já sei, falei, bom, não vou chegar à solução agora. Eu paro, meu cérebro já coletou as informações que ele queria, ele já sabe o que eu quero fazer. Aí eu paro, desconecto, vou à academia, é batata. Aí na academia começa... É o chuveiro dele. Cada um tem o chuveiro que... Exatamente. E aí eu volto para casa e ponho isso lá nos meus E a academia tem chuveiro. Academia tem chuveiro. Imagina. Aí é duplo, né? Vai Efeito ser duplo, uma obra-prima. Agora, falando em academia, estou pensando aqui quem está assistindo a gente, se você perguntou, todo mundo, você também disse, todo mundo que tem um cérebro é capaz de ser criativo, enfim. Mas existe, já que a gente falou de academia, uma forma de anabolizar essa criatividade? Como é que você faz para poder estimular, para poder ter condições de ter mais ideias ou de ser mais criativo no seu dia a dia? Você tem que primeiro respeitar o processo. A criação vai envolver um processo de misturar informações. E como eu disse, para começo de conversa, o ideal é você alternar entre esses dois estados. A literatura científica mostrando isso é robusta. Então, você alternar. Só um dos estados não é interessante. Se você só ficar focado, você está perdendo esse momento de relaxamento que você vai conseguir fazer conexões que, quando você está muito focado, você não consegue. Agora, se você ficar também só relaxado, sem ter esse momento de foco, porque é no momento que você está focado que você dá direção para o seu cérebro. Né? Eu quero fazer isso, eu estou tentando fazer isso, o problema é esse, meu objetivo é esse, eu quero atingir as pessoas dessa maneira, eu quero evocar essa emoção. Você não está conseguindo achar a resposta ali. Quando você entra no momento mais relaxado, seu cérebro tem uma direção para trabalhar, mesmo que no seu subconsciente. Então, é ideal você alternar os dois estados de alguma maneira, além de vários outros fatores relacionados à saúde, né? Aí depende muito de que tipo de processo criativo. Tem o pensamento de que a criatividade vem de informação, de leitura, de estudo, e quanto mais você sabe, mais você pode criar, não em cima disso, mas você pode ter outras suas ideias em cima daquilo que você... Não tem necessariamente a formação não tem a formação técnica, a formação acadêmica disso, né, Andrei? Mas o nosso cérebro não está ligando se a informação que ele tem obteve diploma ou não. Se tem diploma ou não, ele exatamente. certamente tem muito conhecimento com base na experiência dele, né? Agora, existe uma ferramenta... Eu acho que do prazer também da pessoa ter. A pessoa gosta de fazer aquilo. Também. Né? Então a pessoa vai descobrindo, tá em casa, tá martelando ali, diz assim, não, vou botar essa madeira com essa daqui, vou fazer um negócio que vai caber ali direitinho na estante. E também é mesmo, né? Acho que o Andrei passou por isso no início. É o somatório. Você fala assim, não, veio uma ideia do nada nesse chuveiro encantado que eu frequento. Mas não foi o chuveiro encantado. Tem até algum adágio desse tipo, eu não me recordo exatamente, mas é alguma coisa como um artista cria uma obra incrível. Outro fala, como é que você fez isso? Como é que você conseguiu ficar assim durante uma vida inteira? Exatamente. Sim. Na verdade, é tudo que te leva até o chuveiro, né? Não é só o banho. Falando nisso, eu vou até ler aqui, tem uma frase que é atribuída ao inventor Thomas Edison, que diz, genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. É só ir pra sauna, então, né? Pois é. Não é o chuveiro, é a sauna. Mas aí ele não desfocava, ele estava focadíssimo, tá vendo só? A criatividade depende muito do esforço? Com certeza. Como tudo na vida, né? Existe esse momento que você precisa ter esforço mental, esse momento de ter foco no problema, coletar informações novas, podem ser informações mais variadas, e como eu disse, é o momento que você diz, seu cérebro diz para ele mesmo qual é o problema, qual é a questão, onde você quer alcançar, qual é o seu objetivo, ele se motiva a encontrar aquelas soluções, né? Então, certamente você precisa desse esforço mental, desse momento focado para dar direção para o processo criativo. Mas uma coisa curiosa sobre Thomas Edison é que ele entendia muito bem o poder do relaxamento. Tanto que ele tinha aquele método dele de deitar numa poltrona, eventualmente deitar numa poltrona. Não era só ele que fazia esse, mas ele deixou famoso, né? Senta numa poltrona confortável, segurando, se eu não me engano, acho que era uma bola, e relaxava. No momento que ele começava a adormecer, a mão dele relaxava, a bola caía, fazia barulho, ele acordava. E ele sentia que isso aumentava a criatividade dele. E tem estudos recentes mostrando que é isso mesmo. Realmente, alguns estados do sono colocam
colocam o cérebro nesse modo de processamento diferente, em que ele consegue conectar pontos, consegue fazer uma mistura mais diversificada, e isso é ótimo para a criatividade, né? Não que a gente vai conseguir implementar isso do ponto de vista prático, né? Algumas pessoas até fazem isso, mas mostra que, ainda que intuitivamente, muitas dessas pessoas que a gente chama de criativas hoje, se você for olhar a rotina delas, você vai ver que, de alguma maneira, elas estão colocando ali na rotina delas esses momentos de relaxamento, algumas vezes até de um microsono rapidamente, para estimular a criatividade delas, né? E quando o cérebro ciclo? trava? Porque às vezes, assim, acho que todo mundo que cria, né? Sei lá, você escreve alguma coisa, você está escrevendo, no meu caso, uma matéria, um texto e tal, de repente, meu Deus, para onde é que eu vou nesse segundo parágrafo aqui? O que eu faço aqui? Tem um jeito de dar um reboot no cérebro assim? Quem me dera, quem me dera. E aí, por que isso está acontecendo? Essa é a pergunta, né? Por que você está travando? O processo criativo é muito, você comentou, é muito difícil você acelerar ele, porque ele envolve como se fosse várias experimentações que o seu cérebro vai fazer internos, várias misturas que ele vai fazer. Então, você está lá focado num problema. Aí você, não estou achando problema, aí você vai relaxar, aí tem algumas ideias, aí você volta e fala assim, não, as ideias foram horríveis. Você tem que ficar indo e voltando nesse processo de experimentação. Relaxa mais. E eventualmente o negócio vai sair. Só que às vezes, quando a gente é pressionado a criar, começa a criar um outro problema. Porque daí você começa a ligar justamente os mecanismos do cérebro de estresse, ansiedade, que coloca você no modo focado. Tudo, né? Ele vai dificultar você de entrar no estado de relaxamento e vai acabar meio que prejudicando o processo. Desculpe. Não, vai você, amor. Não, seria mais uma razão porque você falou da transpiração, né? Que é uma metodologia, digamos, para te tirar do risco dessa idealização excessiva, né? Você entra, não quero criar, preciso criar, não estou conseguindo, não estou conseguindo. Não, então, mão, deitar a pena, né? E eu acho uma coisa muito interessante, porque tem um ciclo circadiano de cada um, né? Sim. Quer dizer, queria que você explicasse pra gente o ciclo circadiano, porque eu fiquei lendo a respeito ontem, eu achei que eu nunca podia pensar assim que a criatividade estivesse ligada, e tem total, porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa noturna, eu gosto de estudar de noite, eu gosto de ler de noite, não sei o quê. De manhã eu sou meio burra. 6 horas da manhã não tá nada criativa. 6 horas da manhã eu não estou nada criativa, eu só quero a minha Aquele cama. olhar opaco. Então eu acho que temperatura, todo esse ciclo do nosso relógio biológico, que é o ciclo circadiano, queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Sim, claro. Então, o nosso corpo tem um ritmo, né? Então, existem horários do dia em que a gente tende a ficar mais alerta, mais dispostos, e horários do dia que a gente tem que estar mais relaxado. O horário varia, né? Tem pessoas que tendem a ser mais, que a gente chama de diurnos, matutinos, que tem uma tendência de acordar e dormir mais cedo, e tem outros que tendem a dormir e acordar mais tarde. Então, o horário em que a gente vai estar mais alerta muda. E por que isso é relevante? Dependendo do horário do dia, você vai ter mais facilidade em ficar focado. Então, aquele momento que você precisa estar focado, lendo, adquirindo ingredientes que você vai usar no seu processo criativo, existe um horário ideal para isso. Para algumas pessoas é no meio da manhã, para outras pessoas é no meio da tarde, para outras pessoas no final da tarde, início da noite, por aí vai. E depois disso, existe aquele momento em que vai ser mais fácil você relaxar. Em teoria, né? Claro que existem vários fatores. E aí esse segundo momento de relaxamento seria o momento que você vai conseguir com mais facilidade entrar no modo relaxado para deixar seu cérebro criar coisas novas. Você é noturno ou diurno, Rafael? Diurno. Queria tanto ser diurna. Eu sou também bastante. Gente, será que dá para o criativo fazer uma coisa criativa? Dá. Eu tô ficando coisa. diurna, eu tô ficando. Tô acordando 7h30, meu Deus. E você, Michel? Eu sou super, acordo 6 no máximo. E é o meu horário, assim, meu melhor horário de trabalho. Eu fico, ou de qualquer coisa. De leitura, de tudo. Eu disputo esse horário comigo mesmo, porque às vezes eu tenho que trabalhar, mas eu corro. Então eu amo correr no primeiro momento do dia. Mas ia também fazer um adendo de você está falando de ingredientes, lembrei que um ingrediente que tem a ver com isso tudo, com a criatividade e com a questão diurna, é o café. Ele é um pouco assim contraditório com a tecnologia do relaxamento, mas ele é super parte do processo criativo, né? Eu, por exemplo, meu dia começa assim, tem que trabalhar sento com café, e aí começa. Ritual. É um ritual. É o seu ritual, exatamente. E pode ajudar, de fato, né? Pelo menos no momento de foco, ele ajuda. Agora, uma coisa que eu trabalhei com alguns diretores na minha vida, long time ago, que tinha uma metodologia de
pá, de botar você em estresse, de botar você assim, porque dizer que você rendia melhor. Eu conheço histórias de vários colegas que trabalharam com diretores que eram assim, que o cara te colocava num estado que eventualmente até a cena saía, você chorava, porque você chorava era de medo daquela berro que você estava tomando no teu escolha ali. Eu queria saber se o estresse, na realidade, ele te ajuda em algum momento do criativo ou é péssimo, porque eu acho péssimo, eu não consigo mais trabalhar com isso. E hoje se chama assédio até, né? Assédio, exatamente. Hoje da compliance. Falou muito bem. Popularmente conhecido como assédio. Assédio moral. Mas então, tem depende, gente que, depende. Mas eu digo, de repente, não é através do berro, sabe? Através de uma certa pressão, assim, que a pessoa bota para deixar a outra pessoa mais, sei lá... Ligada, pressionada e achar que ela vai trabalhar melhor assim, porque ela está pressionada. Mas é uma contradição com a própria atividade, que é a atuação, né? Você vai representar, interpretar a tensão. Você não precisa realmente estar com a faca no pescoço desesperado. Se você for interpretar um homicida... Exato. No caso, eu falei na nossa profissão, mas eu digo assim, em outras, por exemplo, no escritório, o cara, tu traz aqui, assina aqui, vê esse relatório todo aqui, leva para casa esses aqui e traz. Cara... Pô, você fica... Aí eu quero saber se essa coisa, de repente, ajuda até a criatividade, você desenvolve um método de se livrar dessa coisa, daí, sei lá, ou é sempre prejudicial, porque eu acho sempre... Tem gente que funciona melhor sob pressão... De um modo geral, tende a ser ruim, né? Porque o estresse e a ansiedade, eles vão ligar o modo focado. Para algumas pessoas ajuda porque ela tem o estresse e a ansiedade, ela tem um componente motivacional, né? Fala, faça isso, senão vai dar merda, então você tem que fazer. É o famoso fazer na força do ódio. Exato. Então, assim, a pessoa às esse está lá enrolando, não quer fazer, tem um deadline chegando, e aí esse estresse de estar próximo ali de um deadline liga esse aspecto motivacional da pessoa para resolver o problema. E nesse caso, quando o estresse é moderado, nesse contexto específico, pode até ajudar. Mas de um modo geral, especialmente quando é muito intenso ou muito duradouro, tende a atrapalhar, legal, especialmente o processo criativo, porque a pessoa não vai conseguir entrar no modo mais relaxado. Se você coloca uma pessoa sob muito estresse, ela não vai conseguir lembrar nem o que ela já sabe. Exatamente. Tem um nome popularista, a gente chama de branco. Quando a pessoa vai numa prova e não consegue lembrar, não, eu tenho certeza que você não consegue acessar. Isso é porque seu cérebro está sob muito estresse, você está ativando demais ele, ativar demais é ruim, a capacidade de controle atencional fica prejudicada e a gente não consegue encontrar informações nem as que a gente já tinha. Então, assim, para o processo criativo, o estresse muito intenso sobrecarrega. Tende a ser ruim, Claro. Agora, você vê, se o Leonardo da Vinci, por exemplo, autor de uma das obras mais famosas do mundo, a Mona Lisa, ele levou 3 anos para pintar a Mona Lisa. Você imagina se tivesse um chato do lado dele mandando acelerar o processo. Talvez a gente não tivesse a Mona Lisa. É verdade. Poderia ter a Mona Crespa, talvez, mas a Lisa não teria, entendeu? Mas Mona seria outra coisa. Mona Crespa é muito bom. Exatamente. Agora, a gente está chegando ao final, mas é verdade que a dopamina pode estimular a criatividade? Não é verdade. Não é verdade? Não, gente, dopamina é um sinal químico no cérebro que tem várias funções, dependendo de onde ela é liberada, como ela é liberada, quando ela é liberada e uma série de outros fatores. Ela está envolvida com vários desses elementos que a gente comentou, como, por exemplo, a nossa capacidade de ter foco depende da liberação de dopamina em lugares específicos, né? Mas agora você dizer que aumentar a dopamina vai aumentar a criatividade, com certeza não é verdade. Se der um estimulante para a pessoa, vai ficar ligadona, mas não necessariamente ela vai conseguir criar coisas novas, realmente inovadoras. E, Andrei, para terminar, como é que você acha que é inteligência artificial versus criatividade humana? Como é que você vê essa questão? A inteligência artificial pode ajudar muito no processo de criação, né? Então, por exemplo, pode trazer informações diversas que você precisa, ingredientes novos para você fazer uma mistura, pode fazer um brainstorm ali com a pessoa para ela criar alguma coisa nova, só que a inteligência artificial não tem uma coisa que o ser humano tem, que é a experiência humana em si, né? Então, assim, acabamos de falar aqui que existe muito aprendizado que a gente adquire fora de sala de aula com as nossas vivências. Eu estou falando de tato, audição, visão, aprender a mexer o corpo, isso tudo as inteligências artificiais
atuais ainda não têm. Essa experimentação, experimentar o mundo como a gente experimenta, esse tipo de informação ela não tem. Ela tem a descrição disso. Sim, como sim. é que a descrição de como é andar, a descrição ou a imagem, mas ela não tem como ter esse tipo de informação implícita, né, do que é viver como um ser humano. Então, existe uma limitação por quanto ela vai conseguir criar, porque ela não tem esse tipo de informação, ela não tem esses ingredientes para criar alguma coisa nova, né? Ai, Andrei, vem mais aqui ensinar a ser Só criativa. convidar, só convidar. Eu tô ficando cada vez mais à vontade. Na quinta vez eu vou... Obrigada, meu amor, Imagina, obrigada. eu que agradeço. Meus amores, fica aí, porque depois do intervalo a gente vai falar do funcionário que pede para não ser identificado. Na verdade, esse é o nome da comédia musical dirigida e escrita pelo meu querido Michel Melamed, esse gênio, essa mente criativa bem aqui atrás de mim. A gente volta já já. Beijo. Mua! O primeiro bloco foi maravilhoso, né, gente? Ótimo. Esse assunto rende, né, Michel? Puseram essa aguinha aí? Puseram, obrigado. Michelzinho tá lotando. Se eu tô notando, É. agora que você falou, me toquei. Porque antes eu pensei assim, eu falei assim, nossa, eu tô suando um pouco. Mas eu só pensei Não, nisso. Eu lotando o espetáculo, a sua peça. Sim, eu não estou ouvindo Tudo bem. Já tem um ano que isso... O espetáculo fala sobre o esgotamento da criatividade. Esse é um tema que te atravessa pessoalmente? O esgotamento da criatividade, não. Que a gente tá gravando, sabia? Não sabia. Mas que bom. Você não fazia assim com seus convidados? Talvez. Ah! Nossa, e a hora que fazia. Agora Fazia! que você lembrou, fazia. Inclusive, a gente tem um VT do Recorte Cultural. Vamos rodar, por Ih, meu Deus, favor? emoções. Ai, que bom, deu certo. Oi, Tudo bem? tudo bem? Bem-vinda. Obrigado. Tudo em paz? Graças a Deus, com você. Tudo. Ótimo. Maravilhoso. O melhor eu não aguento. Por exemplo, cite 3 exemplos do que tão de melhor acontece para não aguentar mais. Tudo! A vida como um todo. Vida, né? Você tá gravando? Estamos gravando tudo já. Deixa eu me arrumar. Eu tinha decidido que eu ia fazer listrado o tempo inteiro, para que você não conseguisse entender o que ele tá pensando e ele... Pra que mais um ator no mundo? Cheio de ator, cara. Já tem muito ator, cara. Pra que outro? Assim, até onde essa conversa nos levou. Eu tô fazendo 17 mil perguntas ao mesmo tempo. Mas ridículos, nunca. Que faltava na minha construção. Dos filhos desse sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Pensei, será que eu vou pagar esse Essa máscara mico? tá fazendo Mas achei ela mico. bonita, achei Ela é ela linda. bonita. Ela é linda. O que está acontecendo, Fernando Montenegro, no mundo? Eu acho que é um assunto que o ET tem que emitir uma opinião sobre isso. Eu acho. Vamos ver o que ele acha. Aperta daí que eu aperto aqui. Vai. Vou fazer a entrevista assim. Evasivo, bússola, clinicamente. É um ambiente maravilhoso. É um grande sei lá o quê. Eu adoro fazer personagens maus, porque a gente não pode ser mal na vida real, né? Então a gente fica Tem muita com a gente que inveja de quem é mal acha na que vida pode. real, né? Mas eu não queria deixar de passar pelos pontos cardeais, Cláudia Cardinales, cardíacos. Valeu. Então é isso aí. Então é isso aí. Então é isso. Valeu. Eu acho que é isso. E o Recorte Cultural era muito à frente do seu tempo. Era uma coisa devagada. O que essa experiência te ensinou sobre liberdade criativa, Michel? Tudo, né? É isso, né? É isso. Eu tô emocionado, tá? Desculpa, agora é um barato. momento. Alguém trabalhou bastante para fazer uma coisa linda assim. E vários encontros que eu não lembrava. Nossa, que coisa linda. Fui muito feliz. Que bom, meu amor, pra você. E continua me deixando feliz. Como é a pergunta? O que essa experiência te ensinou sobre liberdade criativa? Eu acho que é um pouco do que a gente passou aqui antes conversando, né? Existem muitos lugares onde eu imagino que a criatividade se localiza, mas um deles é esse de se ofertar. E no caso de um programa de televisão, por exemplo, e você sabe isso melhor do que ninguém, tem aqui você parar, olhar essa pessoa no olho e você realmente estar presente, e você realmente estar ouvindo, e você realmente estar sentindo carinho por essa pessoa, você vai receber alguém que você gosta. Então, assim,
é um aprendizado de vida basilar, que em resumo seria, só é possível fazer essa coisa que a gente faz se a tua premissa for a amizade. Sim. Estou pensando na palavra que sintetize, né? Sim, é ser amigo do outro, é isso, estar aberto, olhar, falar. E eu acho que, além de tudo, assim, de vez em quando, até você pode nem conhecer tão bem a pessoa, nem ser tão amigo, mas querer levantar a bola. Eu acho assim, toda vez que eu estou aqui sentada, de vez em quando eu entrevisto pessoas que eu não conheço direito, conheço pouco, mas assim, levantar a bola para você cortar, é para você é meu convidado. A gente faz isso com o maior carinho para você. Eu estudei ontem até tarde, porque eu gosto de noite, a vida de cada um de vocês, porque liguei para pessoas e fiquei sabendo como é que era, para fazer porque isso é que é legal, sabe? Sim. De deixar você à vontade, deixar você se sentindo bem, você se sentindo acarinhado, acolhido, né? Totalmente, se dedicar ao outro. E também, ao mesmo tempo, é um padedê, né? É um padedê. É uma dança. Sim, total. É uma dança, né? É um padedê. Ouvimos, falou... Só não é coreografada, mas é uma dança. É um improviso dançado, Improviso, exatamente. É uma cena, por favor. Agora, não, quero te ouvir sobre o recorte, que eu acho que tem uma coisa interessante também, Cício. O recorte também é uma experiência de TV pública, né? Também teve muito prestígio, né? O programa marcou... Era a TVE, né? A TVE aqui do Rio, enfim. Foi a TV Brasil também. A mãe da TV Brasil, né? E aí eu queria saber desse processo, que foi um processo criativo. Vocês criaram, era um programa de entrevistas, mas completamente diferente de tudo que existia na televisão na época. E eu trabalhava aqui na época, eu lembro que dava muito trabalho para a equipe do Recorte, né? Muita edição, enfim. Queria que você falasse um pouco desse processo. Porque criar dá um trabalho, cansa. Tem um negócio como a Edson falou, né? Não, sem dúvida. O trabalho imenso. Mas eu acho que a premissa é curioso, porque uma característica que o programa tinha era a questão da fragmentação e de muitos materiais diferentes e da edição não linear. É curioso que isso, assim, em termos de audiovisual, não era uma novidade. Mas em termos de televisão e televisão aberta, sim, é um tipo de linguagem que não estava sendo requerido, usada. Então acho que o programa teve essa felicidade, por assim dizer, de propor uma linguagem que não só vinha a suprir uma possibilidade de comunicação, como também acabou antecipando de alguma forma. Gente, tá vendo? Eu estou falando isso aqui de um jeito muito... Tá mas assim, só em termos estéticos, a questão da timeline, das redes, das várias janelas. Totalmente era um programa porque era pré-internet. Então a jogada era... Eu pensei, uma entrevista, estou conversando com a Cissa, aí da Cissa corta, entra uma frase que alguém falou, aí corta um fragmento de um filme, uma cena incrível de um clássico do cinema. Do Instagram hoje em dia. E exatamente, essa é uma linguagem hoje que é hegemônica. Exatamente. Mas na época não era. Então, assim, foi legal participar. Viu como você é criativo? Somos todos, né? Temos que ser. A gente viu ali vários convidados dos sonhos, qualquer programa de entrevistas. Teve algum que estranhou, assim, Ué, gente, mas a entrevista é isso aqui? Estamos aqui ao vivo. Não é possível. Eu não posso responder essa pergunta. Meu amigo. Eu não posso falar. Meu amigo. Não, o que eu poderia dizer, assim, sem citar nomes, assim, não, raríssimas vezes eu me lembro de cabeça, assim, foram muitos anos, ou alguns anos, uns 3, 4 anos de recorte, e eu lembro de 2 só casos, e que eu achei essa palavra perfeita, acho que era um estranhamento mesmo para o que estava sendo proposto, porque tinha uma parte do papo, a maior parte não tinha roteiro, era esse encontro vivido, mas eu tinha umas perguntas capitais que eu fazia. Dentre elas, o sentido da vida. Então, assim, de fato, num papo fluido, amoroso e coloquial, de repente você sacar da manga e o sentido da vida, eu lembro de 2 ocasiões que as pessoas falam, mas é isso mesmo? Mas como assim? O sentido da vida? E qual é o sentido da vida, Michel Malamud? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Adorei. E mais ainda, se apaixonar. Isso, se apaixonar. Como eu gosto, meu Deus. E mais ainda, criar. Esse é o sentido da vida, criar. Exato. Agora, falando em criação, vamos falar do espetáculo, meu Deus do céu, que tem esse título, O Funcionário que Pede para Não Ser Identificado. Acertei, né? É isso, acertou. Ele aborda o esgotamento da criatividade, né? É isso. Fala um pouquinho do espetáculo pra gente, por favor. Por favor. Bom, O Funcionário é uma comédia musical e poética, uma comédia poética musical, sobre um fictício setor que chama-se Setor de Registro e Produção de Obras Artísticas. Então, esse setor... A gente está vendo imagens. Esse suposto setor,
os artistas têm que ir lá apresentar suas ideias para que elas possam existir ou não no mundo. E aí, nesse setor, trabalha uma funcionária que quer muito criar, mas ela não consegue criar nada. Então ela se vinga dos artistas que vão lá e ela rejeitando. É a censura. Rejeitando o que eles fazem. Bom, vale fazer o parênteses assim, que isso não é uma novidade no meio artístico. Qualquer semelhança. Historicamente, os artistas estão sempre em negociação, seja com o clero, nobreza, os mecenas, o mercado e agora, mais recentemente, com essa entidade chamado algoritmo, que eu não sei nem como é que eles falam, porque eu penso no algoritmo e imagino um ser com aquele antigo, a sacola de papelão de mercado na cabeça, isso não tem cara, né? Há também despeito da gente saber a opinião dos seus donos e não lá muito alvissareiras. Mas, enfim, então a peça é sobre isso, ela é uma homenagem à criatividade e muito legal esse papo que a gente teve antes, porque é justamente isso. Ela é uma homenagem à criatividade, mas entendendo que a criatividade não está circunscrita ao universo dos artistas. Sim. Não é um privilégio dos artistas. Muito pelo contrário. A criatividade, ela é um direito das pessoas. Ou até, indo mais longe, ela é uma questão de sobrevivência. Porque todos nós somos diariamente inquiridos, convidados a encontrar alternativas para as nossas vidas. Então, a gente tem que ser criativo. E muitas vezes, muitos de nós, para não dizer todos, estamos submetidos a sistemas que, ao contrário de estimular a nossa criatividade para buscar alternativas, nos constrangem e nos limitam. Então, a peça é isso, uma ode à criatividade e, para tanto, não só esse é o tema, mas também a maneira que a gente está trabalhando esse tema tenta ser criativo, isso é, então é um espetáculo que sobrepõe gêneros, a comédia, o musical, o humor, sobrepõe linguagens cênicas, o teatro, a performance, o show, sobrepõe diversos tipos de gramática, justamente para criar coisas que estimulem quem está vendo a criar também, a imaginar em cima, a supor, a entender, a desentender, a apreender o que está acontecendo, a se colocar em xeque. E é muito doido porque você está lidando com uma coisa que, quando eu falei censura, que isso existia, né? Você tinha que mostrar lá o seu texto e ou sua música. Validar ou não a sua ideia. Para validar ou não. Entendeu? E você faz uma forte crítica à burocratização da arte. E você acha que hoje em dia o artista virou um funcionário do sistema? Não, ao contrário, eu acho os artistas maravilhosos. Eu sou fã dos artistas todos, eu amo os artistas, eu devo minha vida aos artistas. Essa coisa que você estava contando, que tudo isso, esse mosaico que vai formando a gente. O meu é feito do grão de areia que caiu na praia, do abraço do pai e da mãe, mas assim, a parcela grande das obras de arte que eu tive a sorte de ter cruzado o caminho. Então, acho que os artistas tão maravilhosos. Agora, o sistema não é tão maravilhoso, não é recíproco aos artistas. Sim. É muito difícil assim, ser artista no Brasil. Claro, é muito difícil ser no Brasil para todo profissional. E é muito difícil ser artista em qualquer lugar do mundo. Mas a sobreposição de ser artista e no Brasil é uma grande dificuldade, porque um artista produz um trabalho e não tem nenhuma garantia de continuidade. No dia seguinte, todo artista volta a estaca zero. E isso... E você não sabe quanto tempo vai ficar na estaca zero. Ele não sabe. E isso fazendo todas as loas para os editais, para as leis, para qualquer mecanismo que exista para produzir, para gerar cultura, para gerar criatividade, é fundamental, porque, gente, a criatividade, eu fiquei com criatividade na cabeça, a arte, ela não está dissociada da educação. É um processo só. Não, pelo amor de então, Deus. assim, tem que ter mais edital, tem que ter mais lei, tem que distribuir mais, e tem que dar estabilidade para os artistas. A pessoa tem que escrever uma peça, estrear,
terminar e saber que agora ela vai começar a se reorganizar para fazer outra e não desesperar no hiato de quanto tempo até vir a ser contemplado se for no edital. Falou muito bem. Então, viva os artistas brasileiros. Viva os artistas brasileiros, que até o final, no último dia, gente, e quando no último dia, não tem nada a ver com o que eu vou falar do que eu faço, mas me lembrei que assim, a gente é tão criativo que no último dia de um espetáculo assim que você faz durante, sei lá, se Deus permitir, 1 ano, eu fiz 15 anos, um agora, no último dia você descobre uma coisa. Você, a criatividade, você fala, essa cena, caraca, eu podia ter feito dessa maneira o tempo todo, mas vem a criatividade, você fica ali, isso é genial, isso o artista tem como... Tem muito inerente nele, né? Ele está sempre inventando coisas. Sim, estamos, mas de todos nós, né? Tem que inventar, é impossível viver sem criar. Senão... Michel, eu queria te ouvir. Você falou muito bem sobre o papel do artista, né? Sobre, inclusive, essas angústias dos artistas brasileiros. E, embora a gente tenha um país com uma cultura riquíssima, com artistas incríveis que formaram, nos constituíram como gente, né? De uns tempos para cá a gente vê uma perseguição, né? Uma reprovação da classe artística, né? É um tom de uma parte da sociedade de olhar recriminando os artistas. Como é que você acha que a gente pode superar esse olhar quase que... cancelador, para usar uma outra expressão da moda, que está voltado para os artistas? Eu abro esse discurso assim, muca do meu coração. A questão é essa frinja, que é uma frinja, não é uma parcela majoritária. O povo brasileiro ama seus artistas, os shows estão lotados. Os teatros estão lotados. As pessoas amam. São diversas manifestações e cada manifestação tem diversos artistas propondo diversas coisas. Essa coisa, por isso que eu falei isso no meu coração, no sentido de que eu não considero isso, ou iria até mais longe, eu diria assim, que bom que essa parcela minoritária se incomoda com os artistas, porque é para incomodar essa parcela. A arte é o espaço da criação, a arte é o espaço da liberdade, da invenção, do afeto, e essa pequena parcela que a gente conhece, sabe que são pessoas que estão defendendo o indefensável. Então é isso, que se incomodem com os artistas, porque nós estamos em campos opostos mesmo. A gente quer que as pessoas respeitem a diferença, a gente quer ver coisas diferentes, a gente quer cantar, a gente quer dançar, a gente quer tomar vacina. Então... E a gente quer que as pessoas reflitam. A gente quer que as pessoas reflitam, pensem, entendeu? Sintam. Eu adoro o espetáculo que eu saio, não sei quem era o bonzinho e quem era o mal. Adoro o filme que eu vejo, que eu digo assim, meu Deus do céu, eu saio com direito de... Eu acho que é daquele dali, que não tem o final, né, dado, mastigado. Claro, sabe? Isso é ótimo. E isso, cada vez a arte propõe isso, sabe? Você sai de lá refletindo o que você acha. Isso eu acho fundamental. Michel, eu vi que no espetáculo você fala desse mundo com excesso de produção, excesso de conteúdo. E aí eu te pergunto, como criar sem perder no meio de tanto ruído? Como é que você consegue criar? Eu, particularmente... Qual é o seu banho? Olha, eu passo o dia debaixo d'água. Eu passo o dia molhado. Cachoeira. Não, eu vivo o contrário, assim, porque... talvez até por conta dessa condição de ser um artista brasileiro. Eu vou acumulando muitos projetos. Não tem essa coisa. E é um pouco assim. Então, os projetos vão andando de acordo com as oportunidades que surgem e tal. Então, é isso. Era isso a pergunta? Era mais ou menos isso. Eu também não estou me lembrando. Porque eu me empolguei tanto com... Como criar no meio de tanta coisa, né? De tanto... Isso, de criar no meio de tanta coisa. Não, sem dúvida. Assim, há um exercício de você dar um freio. Porque a coisa, ela é uma draga, né? É o que todo mundo fala. Você para lá, 40 minutos, 50 minutos. Eu dei um tempo de redes, porque acho que ela ela impede um pouco. Te fez bem? O que você acha? Acho que faz muito bem. Faz muito bem. Eu acho que tem que usar assim com parcimônia, né? O que serve de resto para tudo, o doutor confirmará isso, né? Mas é isso, a coisa das redes, porque assim, as redes, notadamente, o discurso delas, que está em praça pública, é esse, trabalha-se com a economia da atenção. O objetivo é te reter ali, ao preço que for. E o preço também já está em praça pública. O preço quanto mais
radicalizado for o negócio, quanto mais te mobilizar, seja por raiva, por emoções fortes, mais a pessoa fica ali, né? Você entra nos rios, então, 3, 4 já... outro dia eu vi 3, 4 você está vendo violência. Eu volto e meio me surpreendo eu com isso, na minha timeline, que não teria por que ter isso. Eu vou rodando e a gente entra violência. E é uma coisa que você fica chocado. E você ainda demora um tempo para repulsar aquilo. Fala, não, mas o que é isso? Então eu acho que sim, tem que ter uma... tem que saber da náusea colher a flor. A parcimônia naquilo. Exatamente. Porque tem uma mudança nos algoritmos que é mais recente, a gente falou no primeiro bloco que ele só te mostra aquilo que você quer ver, mas agora não mais. Você vê conteúdo de quem você não segue. E aí pode ser qualquer porcaria, é isso. Você vê 3 ou 4 vídeos ali, de repente tem 2 crianças brigando na porta de uma escola. Você não sabe porque aquilo está aparecendo para você. Porque as empresas Big Techs mudaram a forma de operar, de oferecer o conteúdo para vocês. Então é perverso mesmo. Se a gente não se ligar, a gente está ali capturado. Agora me conta uma coisa, onde é que está o espetáculo? Gente, fala Serviço tudo do total, espetáculo. Olha, conta. O espetáculo ele está no Sesc Copacabana, na Maravilhoso. Arena. Maravilhoso. E também é importante citar que ele foi contemplado com o edital do Sesc mesmo, Pulsar, e o papel que o Sesc desempenha no país. Maravilhoso. E, entre outras Sesc. instituições, entre outros projetos. Assim, uma vez mais, valorizar todos os editais que existem. A peça é imperioso dizer, eu não sei se seria a sua próxima pergunta, mas senti que é um gancho, sigo em frente daqui. Falará? Das maravilhosas é pouco, das apaixonantes atrizes, cantoras, mulheres que fazem esse espetáculo acontecer. Então, o funcionário que pede para ser identificado é um espetáculo que conta com talento, a generosidade, a grandeza, a amizade da Inês Viana, da maravilhosa Inês, beijo, maravilhosa, já teve aqui. Simone Maser. Maravilhosa. Maravilhosa. Talma de Freitas. Maravilhosa. E Yasmin Gomlewski. Maravilhosa. Então, ela é filha do Bruce? Ela é irmã do Bruce. Irmã do Bruce. Irmã do uma família Bruce. de artistas, de grandes artistas. Grandes artistas. Exato. Nossa, você juntou um elenco danado. Chama-se sorte. Não, chama-se criatividade. A melhor das sortes. Michel, tanto no teatro quanto na TV, você sempre escapou dos formatos tradicionais. Eu sempre acompanho, isso, acho genial. Onde você acha que vem essa necessidade de criar novas linguagens, assim? De ser artista. Sim. Porque eu não sei, a minha compreensão, o meu interesse em fazer isso é nesse lugar de de criar uma coisa que não estava ali, ou de revelar algo que estava ali, mais oculto, ou de revelar um aspecto do que estava ali, menos do lado escuro da lua, um pouco o papel de Artemis II, né? Mas é isso, eu acho que o papel do artista é esse, né? É isso, é buscar revelar. E é do espetáculo que eu fui ver, Regurgitofagia. Era tão genial, gente, porque você sai já com a cabeça tão pensando, tão... Aquele espetáculo era genial, Obrigado. Cara. Foi muito legal. Foi meu primeiro espetáculo, né? Que assinei texto, direção. Assinava junto com a Alessandra Colassente e Marco Abujanra. Maravilhosa. Maravilhosa. Leca, beijo. 2, 3, 5. E aí... Olha lá. Olha, gente, hoje está uma noite aqui. É para chorar? É para chorar. Linda essa peça. Uma noite, uma tarde. Você lembra do texto até hoje, né? Foi alguns fragmentos, mas isso tem mais de 20 anos. Eu me lembro. Foi a primeira peça. Mas eu saí de lá enlouquecida, cara. Falei, que esse garotinho, esse jovenzinho fazendo isso, uma coisa tão brilhante, cara. Obrigado. E a cabeça sai... Tal história, sai refletindo, sai pensando, sabe? E também foi fruto de uma bolsa na época de arte e tecnologia para desenvolver essa máquina que dava choques no meu corpo. Para quem não sabe, isso era um dos aspectos do espetáculo. Tinha um microfone sobre a plateia que captava os sons, risos, aplausos e transformava em descargas elétricas no corpo do ator. Essa era uma parte dessa história. Foi fruto de uma bolsa de pesquisa que eu ganhei, que não existe mais. Então, que voltem as bolsas de pesquisa, Bolsa Rio Arte. E é isso. Eu não sei, uma linguagem que vai se constituindo, né, com o passar dos anos, que é fruto, é um híbrido de um interesse que eu tenho como artista, de
de usar várias linguagens, de falar de vários assuntos, de atrair e causar estranhamento. Adoro. Então é engraçado que eu também reconheço assim que há um tipo de diálogo entre o que acontece hoje. Mas no teu processo criativo, você pensa nisso assim? Eu quero várias coisas ou isso vem? Como Não, é que é o teu curioso, processo são as criativo? duas pontas. Eu acabo fazendo sem pensar. Sim. Mas como público, eu sou um público do tipo de trabalho que eu faço. Por exemplo, Claro. eu gostaria de ver e vejo, mas eu procuro artistas e, enfim, eu me interesso por arte de todo tipo. Agora, Michel, eu fico pensando, tem um custo, né, eu imagino, você ter uma pegada mais criativa na constituição da tua obra, espetáculos que experimentem múltiplas linguagens, enfim, porque, eventualmente, patrocinadores podem olhar e falar assim, não sei, aí você pode me contar, mas não sei, será que isso aqui não é experimental demais? Porque a galera é quadradinha, né? Sim. Todo mundo quer botar tudo numa caixa. Tinha uma época que era só monólogo, só stand-up comedy, que eles achavam que dava para botar dinheiro porque ia lotar o teatro. Perfeito. Depois, uma época dos musicais. E agora, enfim, o teatro está vivendo uma fase melhor. Queria que você falasse um pouco desse custo de ser um cara que está sempre na linha de frente, buscando ali ser criativo, ser experimental. Não, eu diria o contrário. O bônus, a alegria de poder construir uma carreira criativa, inventando coisas que eu acredito, que eu me coloco em situações que eu não vou saber como lidar, em xeque. Mas, Muca, eu acho assim que não é verdade isso, porque é uma falácia que a ideia de que existe um fosso entre arte e entretenimento, entre um trabalho comercial e experimental. Está aí a história da arte inteira para contar isso. Se for olhar a história da arte, assim, Chaplin, quando surgiu, não existia Chaplin. Picasso, antes de pintar, não tinha Picasso. Então, assim, a história da arte ela é feita disso, de invenção, de criatividade. E aí chega um determinado ponto que aquilo que é proposto pode ser, ele começa a ser mais difundido e praticado por mais pessoas. Então, eu não acho que existe essa cisão e eu nunca me propus a fazer algo que tivesse essa cara, não estou fazendo algo aqui que é realmente com esse nicho. Não, eu sempre fiz acreditando que o que eu estou fazendo é para todo mundo, é acessível para todo mundo, as pessoas têm uma rede de informações, de histórias, de cultura diferentes, uma não é melhor que a outra, uma obra de arte não é para ser entendida só racionalmente, você nem pode, de uma forma só. Nem de uma forma só, muito menos de uma forma só, o que talvez, uma das maneiras de você dar um check do que seria uma obra de arte, talvez seja justamente o fato de que ela permite múltiplas interpretações. Daí Hamlet está sendo montado em todos os lugares, porque é o mesmo Hamlet? Não, são infinitos Hamlets. Então, assim, não me vejo enfrentando esse problema e não acho que ele exista. Os trabalhos estão aí, são possíveis, encontram seus públicos, por alguma razão, existe um espírito da época, você faz uma coisa como... Olha só, o contrário, o Regurgitofagia, meu primeiro espetáculo. Olha o nome, a gente aqui ficou ensaiando para falar o nome. Era um espetáculo que tinha choque, regurgitofagia, o sentido regurgitar vomitar, e fagia é comer. E, no entanto, foi um dos meus espetáculos de maior sucesso. Sim. Eu rodei o Brasil inteiro, fui em todos os programas de TV falar, dei entrevistas, viajei pelo mundo. Foi um maior sucesso. Me apresentei em Nova York 2 vezes, em Paris, em Berlim. Então, assim, se houvesse uma verdade nessa ideia, esse espetáculo já teria condenado a priori, né? Falar assim, olha esse título. Exatamente. Exato. Então não tem. Claro. Ô, Michel, isso fala muito a favor do papel educacional da arte de um modo geral, né? E eu fico imaginando que isso pode ter um potencial para quem está assistindo, né? Então você tem lá um conjunto de estímulos para as pessoas, elas vão interpretar aquilo de diversas maneiras, vai enriquecer, você está dando ingredientes para as pessoas se evoluírem, se desenvolverem. Mas eu fico imaginando quão enriquecedor não é para o artista, por exemplo, para um ator, no que ele constrói diferentes personagens. É uma das poucas profissões em que o indivíduo tem a oportunidade de experimentar, viver diferentes vidas, né? Sim. Cada uma delas com seu conjunto de pensamentos, emoções que você vai construir quando você está dentro de um personagem. E isso fica. Isso ficou na minha cabeça na hora que você comentou de lembrar das falas dessa peça Regurgitofagia, né? Então, aquele personagem ficou com você, né? E isso... imagino que deve contribuir para o seu processo criativo hoje, em algum grau, imagino. Quando tocou, 30 anos depois, o cara...
Não sei. Não fica. No caso ali específico, até é justamente um espetáculo que tinha personagem, não tinha personagem, era minha persona, era uma performance, tinham vários elementos, era poesia falada, era stand-up, tinha muita coisa misturada, então não era exatamente essa que a gente conhece de trabalhos onde é uma dramaturgia e um personagem que você constitui. Mas, de fato, não deixa de ser aquele retrato daquele momento. E sim, fica. Mas não com esses tiques de choque. Agora, vem cá, tem outra coisa, ele é tão criativo que a peça é um musical. Só que você que fez as músicas. Foi. Sem instrumento. Sem instrumento. Olha que coisa. Agora me explica, Rafael Lazzarini, me explica como é que você faz as músicas sem instrumento? Tem que ser muito criativo, né? Tem que ser muito criativo. Agora me conta, garoto. Mas sabe que outro dia eu vi uma entrevista da Vanessa da Mata, assim, não me comparando à brilhante Vanessa da Mata, compositora, cantora, mas digo assim, é uma metodologia que eu sei que alguns artistas fazem sem base, sem instrumento. Sim. Mas no meu caso, foi de um outro lado que veio. O que aconteceu foi, haveria um amigo, compositor, que faria as músicas, eu faria as letras. Mas o que aconteceu é que a gente se desencontrou em umas datas, eu estava escrevendo a peça, e eu inicialmente pensava, é um musical, uma primeira ideia, então haverá uma parte de cenas e uma parte de músicas, mais blocado. E aí, com o desenvolvimento da escrita, essas coisas foram se misturando e eu vi que não havia sentido para o trabalho que eu queria fazer, esse tipo de lógica, porque... por óbvio, o texto que você está falando agora, a melodia está em tudo, o ritmo está em tudo. Então, a cena tem música, da mesma maneira que a música pode ser falada, e a música pode ter um tipo de letra que não necessariamente tenha rima, que não necessariamente tenha convenções da canção, como parte A, B, refrão, um C. Então, eu estava escrevendo e aí comecei a fazer as letras e das letras comecei a cantarolar. E aí foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, quando eu olhei tinha 7 músicas já. Então, não percam. Barato! De quinta poeta. Olha isso, mas ele é poeta. Então, como é que o poeta ele fala, transiciona... Gente? Ele fala loa, ele utiliza palavras que são poéticas, adoro. Loa. Tecer loas, né? Tecer loas. E vem cá. Tem ritmo. Ritmo. Né? E você também... O poeta tem ritmo, tem oratória, tem escrita, tem... Tem toda a métrica do poema, né? E todos nós, né? E você tem formação em filosofia também. Não exatamente. Eu até estudei filosofia, mas a minha formação completa seria em história, mas filosofia não. Mas eu tive a honra de estudar com o grande mestre Roberto Machado. Sim. Também estudei com a Viviane Mosé. Maravilhosa. Maravilhosa. Aliás, Viviane, tem que voltar aqui, hein, garota? Tá? Mas isso te ajuda também no teu processo? Ajuda, claro, né? Óbvio. Qual das partes? O estudo de filosofia? Não. O estudo em geral, né? O estudo em geral, claro. O tempo Mas é todo. que a filosofia, né? Tem tanto a ver, eu acho que mexe tanto com você, sabe? Você se entende tão mais, né? A filosofia te ajuda. É quase uma coisa meio psicanalítica, entendeu? Para mim, a filosofia se compara assim. Você começa a se conhecer melhor. Totalmente. Com uma poesia também, enfim. Eu não sei, eu leio uns poemas e digo, isso sou eu, parece que eu que escrevi aquilo ali, quem dera, imagina, a pessoa se achando, né? Mas aí eu te pergunto nisso, se você utiliza algumas coisas assim, Não. Depende até inconscientemente, né? As experiências que o Andrei falou no primeiro bloco, tá tudo aí, né? É engraçado que eu também adoro filosofia, estudei algum período, de vez em quando leio alguma coisa, e a título de curiosidade, a peça no início tinha muito mais cenas que acabaram ficando na montagem final. E uma delas era fazendo um resumo da história da filosofia inteira. Nossa! Era uma cena. E aí a gente leu algumas vezes no ensaio, minhas companheiras amadas achavam que a gente podia ficar, mas aí a peça ganhou um tamanho que não podia. Ficou muito longo. Mas a título de curiosidade, eu tive uma vez na minha vida, uma ocasião que eu tomei essa decisão, porque eu estava começando a estudar, a pesquisar e me interessar por literatura, e aí eu lembro de me confrontar com listas, e algumas de literatura, clássicos da literatura, século XX ou universal, e outras de filosofia. E naquele dia eu decidi pegar o caminho da ficção. Então, assim, a despeito de ter lido um pouco de filosofia, eu ter feito algumas aulas e cursos, eu me dedico mais à literatura, ao romance. Sim. É bom, né? Eu amo, eu estou sempre lendo um livro. E ele falou pra gente, antes da gente começar, a gente estava conversando aqui do lado, na salinha,
que lê toda noite pro seu filho, né? Queria que você falasse Isso um pouquinho coisa dessa tão aventura da importante que paternidade, você falou, né, você Michel? que citou, o Andrei falou isso. Fala um pouquinho dessa importância, dessa viagem da paternidade para você. Caramba, cara. A paternidade, ela é a síntese do que a gente está conversando. Porque, É o sentido da vida. É o sentido da vida, mas no sentido da criatividade. Eu nunca experienciei uma coisa como o meu filho, no sentido de que o meu filho, ele é uma fonte de criatividade diária infinita. O meu filho me convida a pensar sobre todos os assuntos, a refletir, a pensar na minha mãe, me emocionar, a pensar no tipo de comida que eu... Tudo que existe na vida hoje é visto pela lente do meu filho. E eu não sei se eu fui longe demais emocionadamente, mas... não, é porque era o livro, né? Então, assim, a paternidade é isso, é a coisa mais criativa que eu já experienciei. E será sempre pior que será... Pior não, eu digo, vai ser sempre, meu filho. Você pode ter um filho... Eu tô com um de 40 e tantos, até hoje você experiencia coisas e você... Vê, meu Deus do céu, até hoje eu tento educar um homem de 40 e tantos anos. Pode uma coisa dessa? E dou bronca. É isso. É pro resto da vida. Eu sou completamente apaixonado, como você bem retrata, pelo meu filho. E o do livro é isso, né? Como ter um filho que se ama tanto e não compartilhar com ele essa herança fundamental e que também a gente ouve não só pela paixão pelos livros, pelas palavras, mas pelo mundo da imaginação, né? A gente sabe que o livro cumpre esse papel diferentemente existem filmes maravilhosos e tudo mais, mas de audiovisuais e coisas, principalmente dessas telas que estão tudo muito pronto, o exercício do livro é de imaginar aquilo que você está lendo. Então, não poderíamos recusar ao nosso filho isso. A gente quer dar para ele tudo que há de mais lindo. Com Os certeza. Livros cumprem esse papel. Michel, você é incrível, nossa Você senhora. que é. Não, você Obrigado. que é. Vamos dar serviço de novo? Serviço vamos dar o título o funcionário. O funcionário que pede para não ser identificado. Com Inês Viana, Simone Mazer, Thalma de Freitas e Yasmin Gomlewski, no Sesc Copacabana, Rio de Janeiro, quintas e sextas, 20 horas, e sábados e domingos às 18. E olha só, vai acabar daqui uma semana. Isso, venham todos, então, por favor. Todos, por favor, porque tá um sucesso, já vai garantindo o teu ingresso, obrigado. Tá? Por favor. Meu amor, muito parabéns, obrigado. Que pessoa incrível que você é. Você é uma aula. Vocês, obrigado. Tá? E tava muito gravando obrigado. tudinho, viu? Parada para beber uma aguinha ou o que você quiser. E na volta o papo é com o empresário Rafael Lazzarini, que junta cineastas, produtores, músicos e gamers num evento da indústria criativa, o Rio to See. Eu volto rapidinho. Beijo. Mua! E a gente está de volta com o seu Sem Censura e agora para conversar com uma mente brilhante que ajuda a transformar ideias em encontros inesquecíveis. Ele é um apaixonado pelo universo criativo. É o CEO do Rio to See, o maior encontro de criatividade da América Latina. E quando a gente fala em criatividade, a gente fala de Rafael Lazzarini. Seja muito bem-vindo de novo, sentadinho no seu lugar. Esse lugar é seu já, hein, Rafa? Vem cá, explica para quem ainda não sabe o que é o Rio to See e qual é o objetivo do evento. Cícero, o Rio to See é um grande, como você já falou, encontro de criatividade, né? E a gente partiu, né, daquela premissa que, como já conversado aqui, para ter criatividade tem que ter diversidade. Isso. Então, assim, é o nosso lema e DNA central. Então, é diversidade de formato, diversidade de tema, diversidade, né, de profissões, de áreas da indústria criativa, né? Então, assim, a gente reúne durante 6 dias, né, na Cidade das Artes, aqui no Rio de Janeiro, audiovisual, música, games, moda, publicidade, né, propaganda, arquitetura, design, né? E aí,
criadores, produtores, roteiristas, artistas, né? A gente virou um grande palco ali, né, dos artistas estarem ali numa posição diferente da que eles normalmente estão, né? E é super interessante, assim, eu já tive oportunidades assim de bater, principalmente os artistas de música, né? Que eles estão ali num outro palco, né? Então, com grandes artistas que estão acostumados a cantar para, né, dezenas de milhares de pessoas suando, tensos. Nervoso, gente, ali, mas que barato, como assim? Por que que você... Não, mas eu estou aqui de outra forma, eu estou aqui né? Claro. Então, e o objetivo, né, Cissa, é a gente usar a indústria criativa, mas para romper a bolha, né? Para estimular a discussão desse tema, né? A gente tem duas grandes missões. Uma, impulsionar essa indústria, e aí todas as áreas que ela abraça, mas trazer a criatividade mais próxima, né, de todo mundo. Então, não é porque você não está inserido profissionalmente nesse universo de indústrias criativas que você não é uma pessoa criativa. Claro! Que a criatividade não é fundamental no seu dia a dia, né? E esse compartilhamento, esses encontros, eu acho mais barato os encontros, né? Você faz um evento desse, várias tribos reunidas. Por isso que a gente se chama de encontro. Ah, é? A gente usa, assim, o termo que a gente denomina é encontro, exatamente. Tá vendo? Eu criei agora. Viu só? Você tá ligada. Olha a intuição. Olha a intuição e falando. E nem tô no chuveiro, hein? Viu só? Ô, Rafa, essa é qual edição do Rio to See? Essa é a 8ª presencial. E que paralelo você estabelece entre essa agora de 2026 e a primeira? O que mudou nesse contexto da indústria criativa? Nossa, a mais óbvia é que a gente foi se aproximando de setores, né? A gente sempre teve uma preocupação muito grande de não estar dando check the box, né? A gente tem game, a gente tem... Não. Como é que a gente faz isso de uma forma relevante para aquele setor? Né? Então, como é que a gente aborda esse setor de forma que a gente possa colaborar, né, para aquele ecossistema? Então, assim, a raiz, né, o surgimento do Rio to See é no audiovisual, né? Daí ele ter tanta força e presença no audiovisual, mas aí a gente já trouxe na primeira edição a música. Foi interessante, porque foi um estranhamento muito grande, né? A música queria estar muito perto, né, do audiovisual, o audiovisual não queria tanto, a música é barulhenta, né? Então ela incomoda, mas assim, aos poucos, né, foi se entendendo a proposta, e aí a gente foi trazendo. Aí a gente trouxe game, aí trouxe a moda, a publicidade, propaganda. Que barato, e assim, hoje eu diria que a gente abraça, né, quase todas as disciplinas, né, dentro do que a gente chama de indústrias criativas ou de economia criativa. O mundo editorial, né, a gente criou encontros entre autores e produtores do audiovisual, né, que é muito legal, uma oportunidade incrível, né, de você fazer uma... Editores também? Editores. Legal, ótimo. Então, assim, eu acho que essa talvez a faceta mais óbvia da transformação que a gente teve ao longo desses anos todos, né? Isso no próprio evento. Agora, no contexto da indústria, eu imagino também que os temas, né, porque a evolução tecnológica, por exemplo, já que a gente está falando de audiovisual, ela é tão grande. Outro dia eu estava vendo que, por exemplo, uma cantora de muito sucesso, a Taylor Swift, ela registrou a própria voz por conta do avanço da inteligência artificial. Porque já existem outras cantoras, aqui no Brasil, a Luísa Sonza, fizeram uma música com a voz dela pela IA. E aí, enfim, então imagino, o nível das discussões e a temática também deve ter mudado muito graças a esse avanço, né, das tecnologias. Né? Bom, e é um evento que fala muito, né, de inovação. Sim. Então a gente tenta sempre, obviamente, abordar cada tema com um olhar do que está por vir, né, de quais são as tendências, quais são os desafios, né, com o passar dos anos, e foi muito interessante porque a gente, né, quando a gente aproximou da música, isso eu estou falando, né, na construção, lá em quase 10 anos atrás, a gente falava especialmente, né, no audiovisual. Olha, esse setor aqui tem muito a trazer, a acrescentar, porque a música talvez tenha sido o primeiro setor que ele foi
né, a indústria, o negócio da música, ele foi dizimado devastado pela tecnologia, né? Então, a indústria fonográfica, ela em 3 anos saiu né, de um setor bilionário a nada, né? Virou pó, um modelo de negócio que se reconstruiu, né? Então, naquela época a gente já fazia promovia algumas determinadas rodadas, né, de conversas, etc., porque eles falaram, esse setor, e eles não viram, né? O mais interessante é isso, eu brinco que você via a muralha e acelerava o carro, né? Você falou, gente, alô, a muralha está chegando, e de fato bateu a 300 por hora. Né? Ninguém viu aquilo, não acreditou, né, no desafio que estava chegando. E interessante porque não só, né, a gente está falando de AI agora, mas era de inteligência artificial, mas ali ainda tinha naquela época o grande desafio do streaming. Sim, né? exatamente. Então, como é que a gente vai... Que na verdade a gente leva um tempo, né? A gente ainda está discutindo regulamentação, né? Então as coisas no Brasil têm uma velocidade própria. Você está falando muito de desafio, eu queria saber umas coisas. Você acha que é mais desafiador criar conteúdos hoje em dia que consigam conquistar a atenção das pessoas? Que assiste tudo numa velocidade, nossa senhora, avassaladora. Ô Cissa, a gente estava falando de 2 coisas aqui, né? De obras que resistem ao tempo, falando de Hamlet, né? E ao mesmo tempo falando de economia da atenção, né? Eu acho que o desafio hoje em dia é a gente não cair na vala comum. Sim. Então, o fácil é você cair na tendência de, então as pessoas só consomem conteúdo de 30 segundos. Então, a música, para fazer sucesso, ela tem que ser de... Não tem que ser. Então, mas só que é muito perigoso esse caminho, né? Você limitar a criatividade em prol de uma discussão mercadológica, né? Será que é de fato isso que as pessoas querem? Né? Ou vai se impondo, né, de tudo que a gente já falou aqui por conta do algoritmo, né, por conta eu acho que vai se impondo, modelo e as pessoas não querem isso, né? E eu vejo, por exemplo, muito isso na música. Quando os grandes artistas estão aí mais fortes do que nunca. E a nova geração consumindo esses artistas enlouquecidamente. Então a gente pode falar, né, de AC/DC, que acabou de vir ao Brasil agora com shows completamente lotados, esgotados, há uma turnê maravilhosa da Maria Bethânia, assim, incrível. E aí você fala, não, a garotada. A Maria Bethânia virou diva dos festivais. Exatamente. Da garotada. Então, assim, eu acho que na produção de conteúdo a gente precisa... o tema do Rio de Si esse ano é Code of Meaning. E aí eu até explico, a gente usa muito em inglês, não é porque a gente é pretencioso ou que não, mas fala aí. Porque nós somos um evento internacional. Sim. Né? E a gente acha muito importante bater nessa tecla de ser um palco, né, para trazer a indústria global, e a gente traz, né, são mais de 40 países representados no Rio de Si, mas é o código, né, é o código do significado. Então, assim, por que você produz? Code meaning, entendi. Né? Qual o significado do que você está produzindo? Né? Então, é meio que uma chamada para o próprio criador, né, para a própria... Né, para quem que a gente está produzindo? Por que a gente está produzindo? Qual o significado disso que a gente está produzindo? Qual o impacto? Cara, Rafael, é um puta do impacto, cara. Então. É muito importante. Vocês vão participar, não vão? Tanto o Michel quanto... Não vai, Andrei? Não vai? Você vai falar de quê, Michel? Dia 28, de literatura infantil. Que é fundamental de muitas maneiras. A começar que, nesse caso especificamente, é formação de seres humanos, claro. Né? Eu, por exemplo, vivi essa experiência. Minha mãe me levava desde 4, 5 anos a livrarias para escolher livros, para ter essa vivência. Então, assim, é a partir da infância que as crianças começam a conhecer o universo dos livros. E você agora está vivenciando essa experiência com o seu filho, né? Lendo para ele. Lendo para ele, frequentando livraria, frequentando biblioteca. O livro é uma parte diária da nossa vida. Exatamente. E você, Andrei? Eu vou falar sobre o paradoxo do fracasso.
Caraca! Vou levar meu filho. Adoro. Dia 30. Só quando paradoxo. Dia 30. E tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Aprendizado, criatividade, Claro, tem bastante coisa. claro. Não vou começar a falar, senão eu vou dar spoiler. Agora tem uma coisa que eu Olha o achei. dia, Mas, hein? Dia 30. André, a gente falou um pouquinho antes aqui do Ken Robinson. Uma das coisas que ele fala muito é isso, né? Que o fracasso ele é total inerente ao processo criativo. Com certeza. Claro. Com certeza. E quando a gente tira o fracasso dessa equação, né, ou o medo do erro, né? Sim, exatamente. Você está aniquilando o processo criativo. A gente só Claro. aprende errando, né? Desde criança. O Peré falava uma coisa assim. A Cissa tem essa frase que eu amo. Não, mas a frase é do Peré, que ele falava assim: nada como um grande fracasso. Ensina muito mais que um grande Ensina sucesso. pra caramba. Agora, esse evento tem uma particularidade, porque assim, tem lá os grandes players, as emissoras, os caras do streaming, enfim, mas tem lá os criadores de conteúdo, tem a turma que vai todo porque mundo. quer entrar nesse mercado, ou já está dentro e está Sim. buscando. E não quer fracassar. Todo Sim. mundo está buscando sucesso. E aí eu te pergunto, queria ouvir dos três aqui, cada um na sua perspectiva. Qual é o segredo? Existe um segredo para um conteúdo ser bem sucedido? Como é que você... Michel, por exemplo, que é um cara que tem essa carreira bem sucedida, falou desde lá do recorte, regurgitofagia, enfim, agora esse outro espetáculo, enfim. Eu sei que não deve ser uma preocupação, até porque é uma cilada. Você pensa, vou fazer isso aqui que vai dar certo. Mas, enfim, o que te orienta ou que dica você poderia dar para quem cria e quer se dar bem? Dica? Não, por favor, não pense nisso, né? Justamente o adendo que eu ia fazer em cima do que você estava falando, que achei que visualizei isso, que é dentro de um mundo muito guiado por uma lógica de resultado, de visualizações, de métricas, a obra artística, ela escapa a essa lógica, porque ela não é algo que possa ser criado em laboratório, no sentido de, e consigo imaginar que um produto, um iogurte, você pode estimar qual é o público, é o B, é o C, o rótulo tal evoca não sei o quê, então e tem uma fatia ali que está esperando o produto com preço tal, e você faz algo para aquilo, mas há algo de insondável no trabalho artístico, que é fruto de um desejo de um artista, de um grupo de artistas de expressarem uma coisa que não há uma razão muito clara por que nesse momento, você pode encontrar razões, pode ter ou não ter, e esse encontro com o desejo do público que também não sabia que queria se relacionar com aquilo. E que desperta reações distintas, né? Exato, mas digo assim, porque senão haveria uma fórmula, né? Exatamente. Aí você falou, qual a você fórmula não sabe dela? se isso vai acontecer ou não, isso acontece, Não tem como. isso é genial. Ninguém sabe. Exatamente. Eu vou rebater com uma pergunta que, na verdade, é a primeira pergunta que eu trago, que eu vou trazer na palestra, é a pessoa refletir sobre o que é sucesso, né? É uma questão de perspectiva, o que é sucesso, o que é fracasso. Então, um exemplo, uma pessoa que está buscando sucesso infinitamente, né, que seja dinheiro, que seja likes, isso é sucesso, a pessoa vai passar o resto da vida buscando. Ou o contrário, como é que você olha o fracasso? O fracasso é um fenômeno estatisticamente inevitável na vida de qualquer pessoa. Você precisou de vários fracassos para aprender a andar, né? E isso tem até um pouco a ver com, acho que a proposta desse evento desse ano, Code of Meaning, porque eu acho que essa é uma reflexão que todo produtor de conteúdo tem que ter. Por que que eu estou produzindo conteúdo? Isso tem muito a ver com você... Você é um produtor de conteúdo. Eu sou produtor de conteúdo, eu sou professor, eu tenho que fazer vídeo para o YouTube, para o Instagram, e eu até sofro com isso, porque eu tenho meus motivos para produzir conteúdo. Eu, como professor, eu quero ensinar. Toda oportunidade que eu tenho para ensinar, eu vou querer ensinar. Aqui no programa, qualquer momento. E aí fica sempre esse dilema de você ceder para aquilo que o mercado, a audiência está pedindo, que são vídeos curtos, rasos, falando alguma coisa super impactante, ou você vai fazer aquilo que faz sentido para você. É uma decisão difícil, né? Tem até questões financeiras aí por trás, mas é uma reflexão que eu acho que todo produtor de conteúdo tem que ter. O que é um conteúdo bem sucedido? Eu acho que é um conteúdo que você fez de uma forma que tenha de fato significado para você, né? Você vai atingir aquele público que você quer atingir, você vai provocar uma reflexão que você quer provocar, você vai ensinar uma coisa que você quer ensinar. Talvez não atinja tantos milhares de pessoas, talvez não fature tanto, mas aí que está o ponto. O que você estava buscando do ponto de vista de sucesso para o conteúdo, né? É um amadurecimento que a gente tem que passar enquanto produtor de conteúdo. Tem que falar sobre isso, tem que debater isso. Temos que falar sobre isso. Né? Porque tem uma galera que está pirando, Cissa, nessa busca de métrica, claro, de engajamento. Aí não deu tantos likes, então flopei. Aí é uma loucura isso. É uma loucura. Não, e eu acho que tudo, né, o que é esse questionamento do que é sucesso, né? Porque, de fato, as métricas,
né, elas vêm mudando com uma velocidade muito grande. Muito rápido, né? Até as né? métricas financeiras. Eu vejo, né, meus filhos também, têm 2 pequenos, e falam de cifras e números que são inimagináveis, né? Porque aí você ouve que o jogador de futebol fez isso, que o outro fez aquilo, de uma coisa que, gente, esse número não existe, esse número não é um número real, né? Esse número você está falando de 0,01%, mas vira um imaginário, né, muito complexo. Que é perigoso. Muito né? perigoso. Né? E tudo tem que ser feito para ontem, né? Porque é essa ansiedade, você não tem mais o tempo de construção. Eu brinco que, né, na literatura, né, você vê que em todas as obras o Drácula ele é sempre rico, né? O Conde Drácula, por quê? Ele teve muito tempo para acumular riqueza. Séculos e mais séculos. Ele é milenar, então ele foi aprendendo. Ele errava, ele provavelmente, né, foi aprendendo, né, agora eu vou ajustar aquilo dali não deu muito certo. Agora, né? Mas assim, hoje é tudo do dia para noite. Mas ele vampiriza um pouco também. Também, né? Tudo é do dia para noite, né? Então existe uma necessidade, né, do para ontem. Então, essa construção, né, Andrei, eu acho que o conteúdo tem muito a ver, respondendo a sua pergunta, também com relevância, né, para quem eu estou criando e com consistência. Né? Eu não quero fazer do dia para a noite. Eu estou aqui trazendo um conteúdo que é bom, que é relevante, que tem um público, que tem uma... E vamos lá, vamos construindo, vamos... Não, eu acho fundamental. Agora, a tecnologia ela tem um espaço muito importante e fundamental quando a gente fala em criatividade nos dias de hoje. Quais são as principais tendências que você está percebendo nesse mercado, Rafa? Assim, Cissa, isso também está muito dentro do que a gente, né, posiciona o Rio2C. Né? O Rio2C é um evento de criatividade e a gente acredita que a criatividade é inerente ao ser humano. Sim. Então, a gente olha a tecnologia sempre como uma plataforma, né? Como um facilitador, né? Um assistente no seu processo. Claro, uma ferramenta. É uma ferramenta. Então, a gente foge completamente, questiona muito esse hype. Eu brinco às vezes que a gente funciona ali como um antídoto ao hype de que, né? Porque às vezes a gente esquece, foca na tecnologia em si, né? E foge da questão principal, né, né, que é o que eu estou produzindo é bom para a sociedade? Sim. É bom para o ser humano? O que essa tecnologia vai representar amanhã? Né? E às vezes parece que a gente está olhando que está indo num caminho errado e vamos acelerar nesse caminho errado. Né? Então, assim, para começar a resposta, né? Então a gente tem sempre uma abordagem que não necessariamente você vai ver em outros eventos de inovação, né? Porque a gente foge desse hype. Né? Legal. Então, assim, quando a gente encontra, é óbvio, né, como eu falei aqui da própria música, né, o método de produção, né, o método de distribuição, esse sistema, são os 2 primeiros a serem né, impactados de forma muito cruel pelas novas tecnologias. Né? Por outro lado, na música, todas essas novas tecnologias, né, começou lá com o Napster, o MP3, o MP4, etc., eles propiciaram maior distribuição e produção mais barata. Né? Não necessariamente a criação, o artista foi impactado. Sim. E só uma confluência que eu vi entre os assuntos da criatividade e da tecnologia é que a criatividade pode ajudar a gente a perceber que as coisas não estão dadas e estão estabelecidas. Porque em termos de tecnologia, pensando também em crianças, você imaginar que há poucos anos atrás estava dado que o celular tem que dar para as crianças, porque afinal é uma coisa que chegou, então tá aí. E aí poucos anos depois, as pessoas veem o resultado das experiências e não se deve ter o celular nas escolas, então a gente pode reavaliar. Graças a Deus, né? Então as coisas não são definitivas e nem a gente pode questionar elas. Exatamente. Isso impacta tantos mercados, impacta a gente, não impacta mercados também. Eu sou de uma geração que fiz curso de informática. Eu lembro da primeira aula que as pessoas tinham dificuldade com o mouse. Hoje em dia não tem mais mouse, não tem mais curso, não tem nada, as crianças nascem sabendo operar e a gente não quer que opere. Né? Então, assim, a compreensão muda completamente. Rafa, eu queria ouvir falar, você acha que a IA ameaça a criatividade? Eu acho que em um certo momento, sim.
Ou pelo menos a capacidade criativa, entendeu? Eu acho que até um determinado ponto, aí volta para o Code of Meaning. Né? Esse conteúdo mais descartável, né? Esse conteúdo que é um conteúdo mais para encher o feed, né? Ou para, de repente, gerar like e tal, ele com certeza também é um conteúdo mais replicável, né? Porque a inteligência artificial, ela não cria nada. Ela é um processador de informação. Sim. Né? Então, ela está ali cruzando numa velocidade claro, muito grande. Né? Então, a tendência dela produzir, né, o que hoje está sendo teoricamente mais demandado é maior. Né? O que está mais disponível aqui. Né? Por outro lado, e aí, né, é óbvio que se a gente extrapolar e pensar daqui a 100 anos à frente, daqui a 200 anos à frente, né, tá difícil de pensar, entender o que vai acontecer 10, daqui a um ano. Mas quando a gente olha 10 horas, né, para trás, você ainda tem um apagão muito grande, né, de referências, onde né, essa alimentação da inteligência artificial ela é limitada, né, porque você não tem esse conteúdo de pré-internet, né, ou dos primórdios da internet disponível lá. Sim. Então, coisas que a gente viveu, né, que não necessariamente estão hoje disponíveis para essas ferramentas. Então, assim, existem também referências, né, passando por tudo que a gente já conversou aqui, né, sobre de onde vem a criatividade, passando pela leitura, né, de você trazer as suas referências lá de trás para as novas gerações, que ela não necessariamente está explícita ali, né, dentro dessa base, né, de learning, né, dos LLMs, né, que são modelos de linguagem que vão aprendendo com base naquilo que está disponível. E a loucura que é digno de nota a apropriação de direitos autorais de infinitos autores nesse tema mérito que é um aí, tema, nossa senhora. né, que é um tema absurdo. Agora, uma coisa que eu vi que é genial, que vocês estão trazendo criadores de toda a América Latina, né? Isso é um esforço que a gente começou muito pós-pandemia, Cissa, e tem assim, crescido de uma forma... Tem ministro, tem tudo, a gente está fazendo pela primeira vez o Foro Ibero-Americano de Altas Autoridades de Cultura, né? Então, a gente está trazendo ministros ou diretores, né? Cada país tem as suas denominações das suas áreas de cultura, de toda a América Latina, mais Portugal e Espanha, né? E também tem países, apesar de ser ibero-americano, eu não sei se o ibero-americano, talvez sim, né, já inclui os países de língua portuguesa, né, africanos. Então, assim, a gente faz essa aproximação, né? É muito legal, porque é um momento de discussão de política pública, né, de fomento do setor. Mas, além dessa parte mais institucional, né, e de formação e de discussão de política pública, a gente começou uma aproximação do setor Isso é muito interessante. Claro. Muito interessante. Até porque os latinos têm um molho, né? Tem um molho. E a gente quando a gente assiste uma teve... série latino... E a gente sempre tem uma dificuldade, né, de dialogar. Amo o cinema argentino, por exemplo. Nossa, maravilhoso. Pô, maravilhoso. O que você acha? Qual é a diferença que você acha dessa criatividade argentina, Leo, latina das outras? Pergunta... Difícil, não sei, né? Difícil, eu não sei essa especificidade tão grande. Essa. Mas o fato de eu não saber já é resposta em si, porque não é de hoje que a gente está em dívida para conhecer melhor a cultura da América Latina, né? Exatamente. Então fica aí o convite a partir de mim mesmo para saber responder essa pergunta na próxima vinda. Apesar de ser um público cativo de cinema argentino e cinema da América Latina inteira, uruguaio, literatura Sim, então a vida inteira. A vida inteira. Eu acho que também por causa disso, isso aqui, esses países em desenvolvimento, como nós, enfim, quando não tem tudo dado, quando os recursos não estão todos disponíveis,
de alguma maneira, algo dentro do ser humano, do criador, faz você buscar alternativa. Então, você sai daquela caixa, você vai buscando se mover para realizar. Então, por isso que tem tantas saídas que são sensacionais. Às vezes, os caras da gringa olham e falam assim, como é que esses caras fizeram esse filme dessa maneira? Igual a necessidade. Exatamente. Agora, sabe uma coisa que eu fico perguntando? Quero perguntar para todo mundo assim, que eu fico pensando. O que você acha que se tem uma conexão ou se não tem, é você ter a ideia ou ter a capacidade de executar essa ideia? Eu acho que quando o Thomas Edison fala da transpiração, eu acho que é exatamente aí. Porque a inovação, ela é um processo. Então, se você... Ela nasce na criatividade. Sem criatividade, você não tem inovação. Mas você pode ter criatividade e não inovar. Porque se a ideia fica aqui, se ela é só mental, ela não transforma nada. Então, eu brinco até com a coisa do empreendedor, que às vezes a gente não se enxerga, o artista não se enxerga como um empreendedor, é um empreendedor nato. Porque se você tem a capacidade de ter uma ideia e botar aquilo em ação, já foi. Né? Empreender é tomar para si, né? Eu acho tão bonito isso. Então, assim, é você tomar para si a responsabilidade de fazer alguma coisa com aquilo dali. Então, assim, eu tive uma ideia. Se ela ficou comigo, dá muito trabalho. O quê? Fazer um festival, um encontro de criatividade? Nossa, isso vai dar um trabalho, deixa para amanhã. E nem não falar, né? Não serve de muita coisa, né? Então, eu acho que é isso é a capacidade, né? E às vezes a criatividade ela está exatamente na execução, né? Sim. O Michel estava falando aqui, mas não necessariamente aquilo foi... É inovador porque poderiam existir até peças, né? Recortes, né? Pegando aqui já o gancho, dessa ideia, mas a montagem daquela, né, de um formato pré-interno, aquilo por si só já é uma, né, criativa. Então, às vezes, a criatividade não está necessariamente na ideia ser a ideia mais original, mas como é que eu recorto, como é que eu edito aquela ideia, né? Como é que eu monto aquilo dali. Agora, às vezes eu tenho uma sensação, não sei se vocês também já... não sei se é a gente que tem a ideia, às vezes eu acho que é a ideia que tem a gente. Porque você tem você vem um pensamento, vem uma inspiração para você fazer um roteiro, para você escrever um texto, fazer um vídeo e tal, e você não consegue sossegar enquanto aquilo não vai para o papel ou não vira mesmo. Já aconteceu isso com você, Michel, de alguma maneira? O tempo todo. Pois é, não é? Você fica refém. É obsessiva a coisa, E por isso que ela é deliciosa também. Ela faz parte da sua vida. Mas eu achei que tinha um elemento aqui também que é interessante pensar. Acho que os artistas têm seus desafios de viabilizar, realizar, colocar no mundo ideias muitas vezes, mas acho que muitas vezes o mundo também há que encontrar espaços para receber a ideia dos artistas. Eu digo isso assim porque... A gente vai falar, vê entrevistas, às vezes grandes criadores, até séries americanas, que eventualmente não conseguem fazer o novo projeto, ou etc. Então, acho que não se deveria subestimar o público. Nunca. Com certeza. O público está interessado, quer coisas diferentes de todos os tipos. Uma não é melhor que a outra, mas querer passar uma régua única para falar, não, o que se quer é isso aqui, porque é isso. Olha, acho que né? Foi nesse sentido aquela pergunta que eu te fiz, exatamente isso. Porque às vezes o mercado dá essa olhada, dá uma uniformizada e diz assim, a tendência é essa, então vamos só para cá. Tendência é para quem, né? E a tendência é para quem, exatamente. Rafinha, para encerrar que a gente está terminando o nosso tempo. Vem cá, o serviço de 26 a 31 de maio na Cidade das Artes. 26 a 31 de maio. Né? De 26 a 29, ou seja, de terça a sexta, né, o Rio to See ele tem o formato de uma conferência, né, e o mercado, porque é uma parte de negócios muito importante, né, até na questão da viabilização, né, Michel. Então, a gente tem uma área de fomento muito grande para fazer esses encontros, para fazer esses projetos acontecerem, encontrarem, né, suporte. E aí, no final de semana, Cissa, é um festival. E entra, como é que entra? Os ingressos, né? Estão riotosee.com, mas eles são ingressos muito subsidiados, porque o final de semana é onde a gente quer, né, que esse
né, não necessariamente esse criativo do outro lado do muro, que não está dentro da indústria, ele possa ter contato, claro, venha, claro. se aproxime. Né? Eu brinco que assim, é o advogado que vai, de repente, saber que ele pode ser um roteirista de mão cheia. Porque advogado é um bom ator. Né? E alguns até bom demais, né? Mas assim, eu brinco que com essa possibilidade de a gente, né, interagir, trazer a criatividade para todo mundo, porque ela é de todo mundo, né? Eu preciso que você fale rapidinho do SP2B. Ai, é o nosso novo... Mas rapidinho, que a gente está acabando. Estreia esse ano ainda. Esse ano, em agosto. Eu falei Você é doidinho, né? Eu gosto de criar. Eu sou igual o Michel, eu gosto de criar. É o sentido da vida. Sim, tem que ser. Subir. Que é Rio to see. E lá fala exatamente, eu dei até um spoiler sem dar, que era a história do empreender. Entendeu? Então a gente pensa o seguinte, se você precisa criar para inovar, se você só criar e não tiver ação, exatamente, você não inova. Então são os dois componentes da inovação. Lá a gente fala dessa força do empreendedorismo, de você botar e fazer. Garoto, tu é um gênio, meu criativo. Obrigado, ai, meus criativos, lindo. Maravilhoso, tá aqui ainda mais junto de já tem seu mentes tão aí. maravilhosas. Essa aqui é mente brilhante mesmo. Meu amor, querido, que obrigado, bom. Tá? Então, o serviço, rapidinho. Sesc Copacabana, quintas e sextas, 20 horas, sábado e domingo, 18 horas. O funcionário que pede para não ser identificado. Isso daí, garoto. André, querido, obrigado. Muito obrigada pela aula brilhante. Prazer é todo meu. E é sempre bom quando você vem aqui, tá? A gente aprende muito. Muito obrigada. Muquinha, meu parceiro querido, estava morrendo de saudades. Né? Aulão. Quero diploma. Também. Meus amores, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. E se você perdeu o programa de hoje, ele já tá lá no canal da TV Brasil, no YouTube, para você ver na hora que você quiser. E para quem é do time dos insones, tem a nossa reprise às 11h30 da noite aqui na TV Brasil. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pelo seu carinho. Beijos, até amanhã, beijos. Parabéns, bancada. Uau!